Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também as redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, a gente passa a transmitir a sessão ordinária desta quarta-feira, que estão inscritos no grande expediente os vereadores Eloy Frisso, Estela Balardim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel e Wagner Petrini. No espaço de acordo de lideranças, teremos os representantes da Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul. Os trabalhos são comandados pelo presidente da Casa, o vereador Lucas Caranhato, do Partido dos Trabalhadores. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da nominata dos vereadores e vereadoras da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malmo. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morante, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeire, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. Grande expediente de hoje, Eloy Frisso, Estela Balardim, Rafael Bueno, Sandro Fantinel e Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nosso colega, excelentíssimo vereador Cristiano Becker. Muito obrigado, nobre, excelentíssimo senhor presidente, muito querido vereador Lucas Caranhato. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, gostaria de parabenizar pela passagem de comando ontem que estivemos em Porto Alegre, prestigiando o coronel Julimar Fortes Pinheiro, ao qual assumiu o comando geral do Corpo de Bombeiros, da instituição tão nobre que é o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Agradecer também as palavras do governador Eduardo Leite, ao qual conversamos, do secretário de Segurança Sandro Caron, do comandante-geral da Brigada Militar, ao qual estava também presente o vereador Alexandre Bortola, representando essa casa. Então, só agradecer e parabenizar o coronel Julimar Fontes por ter assumido tão estimada instituição. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Desculpe, vereadora Sandra. Com a palavra, vereadora Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. A quem nos escuta pela TV Câmara e redes sociais e a quem nos acompanha daqui. Hoje eu queria fazer um voto de congratulações aos 50 anos da Associação de Clubes de Mães de Caxias do Sul, a ACEMEX, que hoje à noite recebe o Prêmio Caxias do Sul. Então, eu também gostaria de convidar a todos que hoje, às 19 horas, estejam aqui no plenário da Câmara para a gente homenagear essa entidade que tanto faz pelo Clube de Mães e pelas mães de Caxias do Sul. Era isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Me somo ao seu voto de congratulações. Estaremos aqui. Tenho muito carinho pelos clubes de mães. Peço a palavra, senhor presidente. A minha mãe me levava, quando pequeno, no clube de mães da paróquia Cristo Operário. Para quem conhece, ao lado da UBS,
era o nosso clube de mães, então fui criado em meio a um clube de mães, junto com a minha mãe. Parabéns e vida longa, né, à associação. E com a palavra a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa. Eu gostaria de fazer um voto de congratulação pelas audiências públicas que nós tivemos no dia de ontem. Primeiramente, a audiência pública sobre as pessoas em situação de rua na parte da tarde foi bastante representativa, praticamente 100 pessoas participaram do debate. Então, agradecer os serviços que tiveram aqui presentes, as casas de passagem, os albergues também, enfim, os abrigos, os serviços, os usuários, o segmento, né, as secretarias também que nós tivemos aqui, de habitação, de segurança pública e proteção social, de saúde, o presidente da FASE e os servidores da assistência social e os usuários que são atendidos por essas políticas. Então, foi um momento oportuno de debate e de discussão de alternativas sobre esse importante tema na nossa cidade. E agradecer aos colegas que estiveram presentes também ontem, que nós tivemos um número importante e representativo de colegas vereadores presentes. E também saudar a audiência pública que nós tivemos de noite, em nome da vereadora Estela, sobre saúde mental materna. Saudar o Maio Furtacor, importante espaço para a gente poder debater sobre a saúde mental materna das nossas mães na nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de fazer um voto de congratulações aos que conseguiram incluir o aeroporto de Vila Oliva no programa de aceleração do crescimento. Fico muito feliz que a prefeitura, juntamente com a deputada Denise Pessoa, conseguiram fazer essa inclusão. Isso vai ser muito benéfico para a nossa cidade e para a nossa região. Esperamos que, de fato, essa obra saia do papel. Então, aqui, eu parabenizo a prefeitura, parabenizo a deputada por essa articulação e todos nós e a população da região aguardamos ansiosamente para que esse aeroporto realmente saia do papel. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon Teles. Bem lembrado, importante o seu espírito republicano. De fato, deputada Denise, a prefeitura tinha interesse nisso também, logicamente, a região. Então, que bom que que essa importante obra, para muitas gerações, né, tenha sido inclusa no PAC do governo Lula-Alckmin. Com a palavra, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste na TV Câmara e também no plenário, eu queria fazer um voto de congratulação à Escola de Educação Infantil Doce Aconchego, da Vivian e da Sandra, que são as diretoras. Eu participei no domingo de um almoço em comemoração aos 30 anos da escolinha, que fica ali próximo ao Campo do Juventude, uma escolinha que pais e alunos participaram, mas alunos que começaram lá, que estão com 27 anos. Então, parabéns à escolinha. A gente sabe que não é fácil empreender, estar em Caxias do Sul e a educação infantil é, com toda certeza, um desafio, sendo só na rede pública, mas também na particular. Então, parabéns à escolinha Doce Aconchego e também parabenizar os 15 anos da Construnorte, né? Um material de construção que tem lá na Zona Norte, lá no Parque Oasis, em nome do Fabiano, proprietário, do Robert e toda a equipe. Eu queria parabenizar aos 15 anos da Construnorte. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Encerrada as pequenas comunicações. Aproveito para informar que a vereadora Marisol Santos está em representação desta casa no evento Café com Saúde na SIC. Também destaco que, ao longo da manhã, eu vou precisar fazer uma reunião com todos os colegas, uma parte com os colegas vereadores da 18ª legislatura e tem um comunicado para fazer para todos os vereadores. Como é um assunto interno, nós vamos nos reunir na sala da presidência. Daqui a pouco só estou aguardando um retorno do nosso procurador e da assessoria legislativa. Ao longo da manhã a gente interrompe a sessão, é assunto rápido para conversarmos lá na sala da presidência. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante da Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício 536 de 2025.
Prezado presidente, o vereador que abaixo subscreve na qualidade de líder de bancada do Progressistas PP, observadas as disposições regimentais, solicita o uso do espaço denominado Acordo de Lideranças com anuência da maioria dos líderes de bancada para a Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul para o dia 7 de maio de 2025. Na oportunidade, o secretário da entidade, Arno Quevedo, fará o uso da palavra para divulgar o 6º aniversário do Vigilhão Remanescentes do Monte, a realizar-se nos pavilhões da Festa da Uva. Atenciosamente assinam eletronicamente o documento Alexandre Prestes Bortoluz, Aldonei Machado, Edson da Rosa, Rafael Malcor Bueno, Sandra Boneto, Tenente Cristiano Becker. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Alexandre Bortoluz que acompanhe o senhor Arno Quevedo, representante da Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e a todos que nos acompanham pela TV Câmara, bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por esta manhã, estar aqui na Casa do Povo mais uma vez, com a missão de representar a nossa Amex, saudando também nosso presidente, pastor Paulo Lima, pastor Elias Pinheiro, também nosso diretor do Vigilhão Remanescentes do Monte, o empresário Lineu Fernandes e todos os demais que compõem essa missão. Hoje eu subo nessa tribuna com o coração cheio de alegria, de expectativa e esperança para destacar duas importantes iniciativas que têm transformado vidas em Caxias do Sul. A primeira é o Vigilhão Remanescentes do Monte, que celebra seu 6º aniversário, e esse projeto nasceu no coração do então presidente da Assembleia de Deus em Caxias do Sul, pastor Adalberto dos Santos Dutra, que tinha na época e tem até hoje o objetivo muito claro: unir o povo de Deus e oportunizar momentos de culto e oração àqueles que, por motivos diversos, não conseguem participar dos cultos nos horários tradicionais. Então, o Vigilhão ele funciona na segunda, na quarta e na sexta, das 10 à meia-noite. Foi assim, então, com essa visão, que a chama do Vigilhão foi acesa e, desde então, sob a liderança de irmãos como o irmão Lineu Fernandes e tantos outros cooperadores, que essa iniciativa cresceu, se fortaleceu e hoje se consolidou como uma verdadeira casa de oração em nossa cidade. Um espaço aberto, acolhedor, onde dezenas de igrejas co-irmãs encontram abrigo, comunhão e oportunidades de adorar a Deus juntos e fazerem diversas obras sociais. Com o apoio e incentivo do atual presidente da Assembleia de Deus em Caxias do Sul, pastor Joel Michel, o Vigilhão não apenas se manteve firme, mas se tornou um referencial de fé, unidade e esperança. Então, eu parabenizo a todos os envolvidos, desde a liderança até os irmãos que de madrugada após madrugada estão ali intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso povo, pelas famílias, e que essa chama de esperança possa continuar acesa. Inclusive, esta casa, cada um dos nobres vereadores, as respectivas famílias de vocês, os projetos, o mandato de vocês, estão continuamente no joelho dos irmãos. Então, saibam que vocês não estão sozinhos. Eu sei que os desafios são imensos, uma população que está toda hora batendo a porta de vocês e que tem suas carências, suas necessidades, e vocês estão aqui tão solícitos, querendo fazer sempre o melhor. Saibam que Deus está com vocês e nós estamos com vocês também, a cada um de vocês, por isso que estamos muito felizes de estar aqui nessa manhã. A outra iniciativa que eu quero destacar tem um tema de igual importância, que fala diretamente ao nosso dever como cidadãos, que é a campanha solidária Todos pelo Luca. Luca é uma criança linda, cheia de vida e que precisa com urgência de um transplante de células-tronco.
A sua família, com muita fé e coragem, iniciou uma vaquinha solidária e uma campanha via Pix, buscando arrecadar os recursos necessários para esse tratamento. A boa notícia é que até o momento já foram arrecadados R$ 130.179,07, somando os valores da vaquinha e do Pix. Mas ainda falta muito para alcançar a meta total. Então, por isso, eu faço aqui um apelo, né? Vamos ajudar o Luca e a ele ver o mundo como a gente vê. Seja com doações ou com a divulgação, cada gesto conta nesse momento que essa família precisa. O QR Code, as informações da campanha, elas estão disponíveis na rede social, especialmente no Instagram, @LucaMarcolin, Luca com 2C. Então eu peço à imprensa, aos colegas, que levem essa causa adiante. Caxias do Sul já provou inúmeras vezes ser uma cidade solidária e eu tenho certeza que desta vez não será diferente. E aqui, com muita alegria no coração, eu quero também encerrar minhas palavras, minha participação, dizendo que o Vigilião Remanescente do Monte adotou o Lucas não apenas em oração, mas também com essa ação concreta. Durante o evento que está ali, que nós vamos fazer, nós vamos recolher uma oferta voluntária para ajudar nesses custos desse tratamento. E esse gesto de fé e solidariedade mostra que a igreja está comprometida com as dores e esperança da nossa gente de Caxias do Sul. Queridos, agradeço a oportunidade e deixo aqui um convite, todo o meu coração, que estejam conosco dia 16 de agosto, ali nos pavilhões da Festa da Uva. Nós teremos um espaço especial para os vereadores lá conosco, serão muito bem-vindos. Estará conosco o pastor Marco Feliciano, ele que é deputado federal e, acima de tudo, é um homem de Deus que tem influenciado uma geração de jovens. Eu mesmo me converti ao Evangelho no ano de 98, no ano 2000 eu estava usando suspensório para imitar ele, porque um jovem que saiu da periferia, um jovem que Deus abençoou e hoje tem uma vida que influencia o Brasil inteiro. Então, a entrada ali é franca, né? Então, quem quiser, leve 1 quilo de alimento não perecível. Será mais uma noite que vocês conhecem, com muita música gospel, e eu quero contar com a presença de todos vocês. Agradeço em especial ao vereador Bortola, Caleb Garbim, vereador Pedro Rodrigues e todos os demais. Sintam-se saudados com esses nobres pares. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Arno, pela mensagem, pelo convite, sempre importante. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Ed Eloy Frisso, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, através das redes sociais. Quero aproveitar essa oportunidade de ocupar o grande expediente aqui nessa sessão, retomando o tema de ontem, porque entendo que, vereador Juliano, vereador Rafael, que esse tema tem que ser permanentemente pauta desta casa do ponto de vista de discussão, de encaminhamentos, de propostas. Eu entendo que o Poder Legislativo joga um papel fundamental do ponto de vista de nós qualificarmos o atendimento na área da saúde em Caxias do Sul, de melhorarmos o atendimento na área da saúde e por que o Poder Legislativo joga esse papel tão importante? Porque a partir do momento em que foram se consolidando a nível do governo federal o papel do Congresso, especialmente na destinação de recursos, a questão das emendas parlamentares hoje se traduzem num ponto de
principal de financiamento da área da saúde, além daquele recurso orçamentário normal. Vejam que nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais, sendo que, se não me engano, o percentual, vereador Rafael, que obrigatoriamente tem que ser destinados para a área da saúde é em torno de 40%, né? Para a saúde. Não, das emendas. Das emendas. O percentual que destinado especificamente para emendas, obrigatoriamente os deputados têm que jogar para a área da saúde as suas emendas. Então, essa disputa que acontece em Brasília, as caravanas de vereadores, de prefeitos a Brasília, do ponto de vista de buscar esses recursos, é muito importante. A criação do escritório de representação da nossa prefeitura em Brasília também joga um papel fundamental, e foi nesse sentido que eu sempre defendi a ideia de que nós tivéssemos, como todos os estados do Nordeste têm, as principais cidades do Nordeste também têm, escritórios de representação em Brasília, aonde ficam lá o dia inteiro fazendo lobby dentro do Congresso. Então, vereador Rafael, Vossa Senhoria, que tem se destacado nessa área de buscar recursos para a área da saúde, especialmente do seu vínculo, do seu mandato, eu acho que, de fato, nós temos que continuar fazendo isso, vereador Lucas. Vossa Senhoria, na condição de presidente dessa casa, o pessoal da Comissão de Saúde, efetivamente, às vezes passar um dia em Brasília buscando recursos contribui muito mais do que tu ficar aqui uma sessão aqui debatendo, não que não sejam importantes, todos os temas da cidade. Então, eu quero fazer coro, então, ao apelo do prefeito Adilode Domênico, no sentido de que esta casa ajude a buscar recursos. Eu falava agora com o nosso diretor da área de saúde lá na Secretaria da Saúde, o Mário Tadeucci, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no período do Cassina comigo, de vice-prefeito, aonde fizemos e tivemos a coragem de fazer aquele convênio com a Universidade de Caxias do Sul, levando para a UPA Zona Norte o trabalho de excelência feito pela Universidade de Caxias do Sul. E o Mário me dizia, Eloy, passei 5 anos numa agonia, esperando o resultado da análise do contrato que fizemos com a UX, porque até procuradores de carreira do município se negavam a dar parecer sobre a coragem que nós tivemos de, naquele momento, romper com aquele bando de picareta que prestava serviço na UPA Zona Norte e colocar a Universidade de Caxias do Sul. E, para nossa felicidade, hoje, tanto o parecer do Tribunal de Contas quanto o parecer do Poder Judiciário foram favoráveis ao contrato que fizemos, e isso abre um precedente fantástico do ponto de vista da prestação de serviço em Caxias do Sul, que possibilita que futuros convênios, esse da UPA Central, ficou muito em cima do julgamento, né, desse contrato, então a Prefeitura acabou não conseguindo renovar o contrato e tiveram que, lamentavelmente, afastar a UX lá da UPA Zona Norte, mas a UX poderia ter assumido, vereador Rafael, inclusive a UPA Central, com o seu trabalho de excelência, com os seus médicos, com os seus enfermeiros, com os seus professores, com os seus alunos, né? Servindo, inclusive, de estágio, né, para os nossos alunos das faculdades que estão diretamente envolvidos com a área de saúde. Então, nesse sentido, foi muito feliz para nós, quando conversava com o Mário, o fato de termos essa possibilidade, agora daqui para frente, de, quem sabe, a Prefeitura renovar convênios ou fazer novos convênios com a Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade, por isso que houve o parecer, comunitária, ela não tem por objetivo lucro, e a sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é clara nesse sentido. Então, abre-se uma porta e um precedente fantástico do ponto de vista de melhorar o atendimento nas nossas UBS, nas nossas UPAs, nos nossos laboratórios. Mas a minha preocupação na conversa que fazia com o Tadeucci é sobre a divulgação desse dado fantástico, né,
de 200 milhões, se eu não me engano, de exames, né, que foram feitos. Perdão, 200 milhões, o dado está no Pioneiro de hoje. Ele me dizia que só nos laboratórios, exames de urina, fezes, exame de sangue, assim por diante, sem fazer exames de imagens, hoje o município contrata em torno de 1 milhão de exames por ano. 1 milhão de exames por ano. Tá? E se há uma coisa que é um saco sem fundo, é o pagamento para laboratórios, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o recurso mais crucial do ponto de vista do que vem para a aplicação, é exatamente pagar os exames laboratoriais. E aí tu pega toda essa montoeira de exames que são feitos, repetidos, né? E aí eu perguntei, Tadeucci, o Guerra não tinha contratado, o prefeito Cassado não tinha contratado o tal do prontuário público, que era um assunto fundamental, porque tu tem que ter, vereador, o senhor riu, mas foi uma boa iniciativa do governo Guerra. Tá? Vai dizer que eu estou doente elogiando aqui o Guerra, né? Mas foi uma boa iniciativa da contratação do prontuário único, né, vereador Rafael? Desenvolver um software específico para que todos os pessoal de cartão SUS, quando entra lá na UBS, vereador Edson, acho que você se lembra disso, né? Tem lá todos os exames que já foram contratados, tem todos as consultas que foram feitas, com qual médico, que tipo de remédio foi receitado, que tipo de diagnóstico teve, né? Então, tu tem ali um prontuário que tu não precisa estar ficando repetindo exames, tu não precisa ficar repetindo exames de laboratório, exames de imagem, assim por diante. E aí o Tadeucci me disse, Friso, o problema é que o contrato foi muito mal feito, tinha que ter alguma coisa, né, nesse prefeito, né? Foi muito mal feito, o software desenvolvido é muito curto, né? A gente tenta usar, mas tem muitas dificuldades, então nós vamos ter que acabar contratando licitar um novo software, né, mais aperfeiçoado, né, que já existem em várias cidades do Brasil, e onde nós citávamos aqui a cidade de Recife, né, aonde tu tem o médico vai te receber, vereador Cristiano, lá na UPA do bairro Cruzeiro, ele vai puxar o teu nome ali no cartão SUS, ele vai ter todo o teu histórico. Um histórico completo, que tipo de remédio foi receitado, diagnóstico, assim por diante. Então, isso facilita muito a possibilidade de ser contra o retrabalho. Então, são coisas que a gente tem que ter claro do papel que essa casa desenvolve, né? E volto para o tema inicial da minha conversa, que era no sentido de que, efetivamente, nós temos que disputar recursos, né? E quando se tratam dos hospitais particulares, e nos hospitais particulares a gente inclui o Pompeia, o município não pode investir. Né? Não pode investir. Agora, emenda, vereador Rafael, para levar para o Pompeia, para o Virvi, para o Saúde, se vier para um convênio com o município, e concluo, senhor presidente. Isso é perfeitamente possível e ajuda muito a saúde na nossa cidade. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy Friso. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Da tribuna, vereadora Estela Balardim. Desculpa. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, mesa diretora. Hoje eu quero trazer a essa tribuna um assunto que há pouco tempo debatemos nessa casa, que é a questão das podas
No dia que a gente abordou esse assunto, vereadores de diversos partidos, coincidentemente todos de oposição, apresentaram a dificuldade que a gente tem para a realização de poda aqui na nossa cidade. A gente faz indicações de árvores que estão impactando na fiação elétrica, indicações de podas de árvores que estão com risco de cair sobre as casas ou risco de cair em algum lugar que vai causar algum prejuízo em alguém. E na maioria dos casos, ou a gente não tem resposta dessas indicações, ou a resposta que nós temos, ela é negativa. Então, eu quero trazer como exemplo uma coisa que aconteceu na rua Juvenil Benetti, do bairro Santa Catarina. Eu quero primeiro mostrar o vídeo para que a gente consiga entender e depois eu quero falar sobre esse assunto. Eu peço para que a TV Câmara dê prioridade para o vídeo. Não. Olha isso, amor. Aí já é a segunda parte. Daí agora eu quero botar uma imagem do Google Maps que demonstra como era aquela área da rua Juvenil Benetti. Ali a gente tinha, próximo à empresa, mais de 10 árvores, mais provavelmente 10 árvores saudáveis, aparentemente saudáveis, que não causavam nenhum impacto na fiação elétrica, tendo em vista que a fiação elétrica do local fica no outro lado da rua. Ali era um local muito importante para a comunidade tinha um balanço em uma das árvores, que era para as crianças que ali moravam. Então, a gente não entende qual é a justificativa, e não foi para a poda, foi para o corte total dessas praticamente 10 árvores no bairro Santa Catarina. Árvores que, repito, não pareciam impactar na fiação elétrica, no passeio público. E, além de parecer um crime ambiental, a gente fica se questionando quais serão os procedimentos para o replantio dessas árvores. Vou lhe pedir uma parte. Essas árvores foram retiradas. Essas árvores precisam voltar para a natureza. Qual que é o procedimento adotado pelo Executivo Municipal para quando esse tipo de coisa ocorre? Porque deve haver alguma justificativa. Ok, entramos através da Lei de Informações com um pedido, não protocolado nesta casa, mas um pedido formal, para saber qual que foi a motivação para o corte dessas árvores e para saber como que será o plantio. Tem outros questionamentos que a gente coloca, e já lhe concedo a parte, vereador. Uma parte, vereadora. Vereadora Andressa, tem outros questionamentos que a gente coloca, e aqui eu quero mostrar o outro vídeo, que é em relação a também algo que a gente recebe como negativa. Quero pedir para vocês, vereadores, se vocês já pediram reparo em alguma calçada, e a resposta baseada no artigo 249 da Lei Complementar 632 de 2020 é de que calçada, passeio público, é de responsabilidade do proprietário. Mas aí eu quero mostrar um vídeo, peço para que ele seja mostrado sem áudio, que a gente vê a calçada, ela ficou bem danificada depois da realização do corte das árvores. E o que a gente viu, o que os moradores relatam, eram que equipes da prefeitura, inclusive no dia 1º de maio, que é feriado do Dia do Trabalhador, então sabemos que quem trabalha no dia 1º de maio ganha como se trabalhasse no domingo, ou seja, ganha 100%, estavam ali realizando o reparo dessa calçada. Como a gente viu na imagem anterior, é uma quadra que pega toda uma quadra mais metade da outra quadra. E todo o reparo estava sendo realizado por
equipes da prefeitura, que estavam identificados com a roupa da prefeitura. E aí a gente fica com essa dúvida. Quando é a gente que pede poda, não dá. Quando a poda está impactando na casa de uma pessoa, não dá. Quando a poda está impactando na fiação elétrica, não dá. Quando precisa ser feito um reparo na via pública, não dá. Mas, nesse caso, deu para cortar praticamente 10 árvores. Nesse caso, deu para fazer reparo no Dia do Trabalhador. Nesse caso, se botou equipe trabalhando para ganhar 100% a mais. Então, a gente gostaria de entender qual que é o parâmetro que está sendo usado. Por que a gente recebe tantas negativas e por que nesse caso, a gente vê isso acontecendo? Eu quero botar a foto de um local que tem ali próximo, é praticamente uma quadra antes, que demonstra a necessidade de um trabalho que deveria ser de responsabilidade da prefeitura, que é um buraco que está com a sinalização para que as pessoas não acabem caindo no buraco, mas a gente vê que ele é logo abaixo de um morro. E ali, do ladinho onde a prefeitura colocou suas equipes para reparar a calçada. Do ladinho tem algo que é de responsabilidade da prefeitura e que não é realizado e que coloca em risco a população. Então, é importante a gente olhar esse caso e saber que ele não deve ser isolado e que ele deve ser cobrado. Porque esse é o nosso papel, enquanto legisladores, fiscalizar o município. Então, aqui, a gente está dando essa abertura de questionamento do porquê que essa ação foi realizada dessa maneira. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereadora Estela. A senhora sabe que algumas coisas eu me pergunto como são feitas na lei, porque eu acho aberrações. A Lei Orgânica do Município, no artigo 94, vai promover uma regulamentação das competências do prefeito. E, óbvio, vai dispor sobre o que ele pode decretar e o que ele não pode decretar. Nós temos uma profunda crítica ao modelo de governança através de decreto. E pense bem, a senhora, numa democracia consolidada, em que temos eleitos 23 vereadores, o prefeito decretar até mesmo a regulamentação da poda de árvore, então não tem por que existir casa legislativa mais. Se o prefeito foi eleito para decidir até qual árvore poda e qual árvore não poda, então, bom, é mais fácil nós fechar a Câmara de Vereadores. E quando houve a edição do decreto número 22.379, em 5 de janeiro de 2023, que regulamenta esse tipo de poda que a senhora apresentou aqui, regulamenta para alguns, obviamente, há uma supressão de competência dessa Casa Legislativa. Quem tem que regrar a política ambiental do meio ambiente é a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E regrar desde o modelo de castração, desde o modelo de canil, vereadora Andressa, até a concepção de qual árvore é útil ao município e qual árvore não é útil. Porque daqui a pouco o prefeito vai decretar tudo, vai decretar até quantos vereadores tem aqui dentro. E o que mais tem são 22 mil decretos da Prefeitura Municipal. Então, bom, por que estamos aqui? A gente não pode nem regrar o que é uma árvore útil para o município e o que não é uma árvore útil. É uma situação que me preocupa muito, tenho certeza que preocupa a senhora, mas nós temos que retomar as competências da Câmara de Vereadores. Não é possível que o prefeito possa decretar sobre tudo. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, vereador Cláudio. Eu acho que é justamente isso. Em um momento onde a gente relembra a passagem de 1 ano das enchentes, a gente se coloca a pensar com o meio ambiente como um tema central, não para ser debatido para o futuro, mas para ser debatido no presente, para que a gente entenda qual que é a nossa prioridade enquanto política pública de meio ambiente. Qual que é a nossa prioridade na política que está relacionada à questão das podas? Se a gente está aqui para pensar na questão da melhoria para a população, mas também como isso vai andar em paralelo com a questão do meio ambiente, ou se a gente simplesmente vai, através de decretos, realizar podas e cortes totais de árvores, como é nesse caso. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigada, vereadora Estela. Eu fiquei pensando aquele dia que os vereadores apresentaram sobre o problema das podas, né? Então, por um lado, nós temos as podas que seriam necessárias e não são realizadas. Por outro, eu comentei com o vereador Libardi outro dia que recebi a visita de uma servidora do município. Uma declaração de líder.
Segue em declaração de líder da bancada do PT, vereadora Estela Balardim, da tribuna. Recebi uma servidora do município que apresentou um dossiê com muitos casos de árvores que foram cortadas e árvores que foram mortas pela forma como elas foram podadas pelo município. Então, para mim, acho que para todo mundo não faz sentido, assim, tu vai cortar uma árvore só se ela estiver oferecendo risco. Agora, fora isso, não vejo outro motivo. Então, bem importante o assunto que a senhora trouxe. Nós estávamos organizando para apresentar isso pela Comissão do Meio Ambiente, mas, de fato, para mim não faz sentido nenhum. É grave isso que a senhora apresenta e o que essa servidora nos trouxe, porque, de fato, esses dias ela enviou, por exemplo, várias árvores que foram cortadas no Parque dos Macaquinhos. Nós temos que ter explicação sobre isso. Por que as árvores estão sendo cortadas, né? No momento que se fala sobre arborização, que se entende que é importante para o meio ambiente, não faz sentido nenhum. Então, de fato, buscar explicações sobre isso é fundamental nesse momento. Muito obrigado, vereadora Andressa. Exatamente. É um momento onde a gente, enquanto Estado, através da presidência do deputado Pepe Vargas, debate a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável como um tema central para os governantes, para os parlamentares. Isso deve estar de forma central em todas as nossas discussões, porque aqui não adianta apenas discutirmos investimentos na saúde, na educação. Nós não teremos saúde garantida, nós não teremos educação garantida, nós não teremos assistência social garantida se nós não tivermos um meio ambiente sadio, um meio ambiente próprio para as pessoas estarem vivendo com a saúde plena. As árvores são essenciais e é quase engraçado ter que vir a esta tribuna para falar sobre a importância das árvores, né? Mas, pelo jeito, precisamos. Se mais de 10 árvores aparentemente sadias são cortadas, completamente cortadas, a gente precisa falar sobre a importância da arborização, sobre a importância do meio ambiente, sobre a importância de tratar desse tema como um tema central e não um tema secundário do governo. Então, inclusive, vereador Cláudio, provoco aqui a Comissão de Meio Ambiente, da qual eu faço parte, para que a gente debata profundamente esse tema e tome todas as medidas necessárias para entender o porquê que podas são realizadas e por que podas não são realizadas. Quais que são os reais critérios que estão sendo utilizados pela Secretaria? Quais que são os reais critérios que estão sendo utilizados para responder às nossas indicações? Então, que essa preocupação seja uma preocupação pelas demandas da população, mas também seja uma preocupação relacionada à questão do meio ambiente. Eu vou lhe pedir um novo à parte na declaração de líder. Eu posso? Pode. Uma parte, vereador. Outra coisa que a gente tem debatido na última reunião da Comissão do Meio Ambiente... No segundo, sim. Nós tivemos Essa é uma parte, vereador. Nós tivemos a oportunidade de conversar até com alguns biólogos sobre o modelo de poda de árvore. O grande problema é que hoje a gente tem alguns softwares que vão permitir a verificação se essa árvore pode ou não pode ser podada, se ela deve ou não deve ser podada. E, obviamente, quando a gente teve a criação de uma nova secretaria, a transferência da competência para essa nova secretaria da poda de árvore, nós tivemos um problema. Uma parte, vereador Estela. Nós transferimos uma pequena parcela da mão de obra e não transferimos os técnicos da secretaria do secretário Weber. Então, bom, quem é que está fazendo o parecer para verificar a necessidade ou não da poda de árvore? Essa é uma questão que tem que ser debatida. A gente tem um biólogo, tem um agrônomo, ou eles permaneceram na Secretaria do Meio Ambiente? Então, como eu vou promover a transferência de competência e não vou promover a transferência de responsabilidade? Então, são questões que têm que ficar claras também nesse organograma que foi promovido pelo município e, infelizmente, a alteração promovida pelo prefeito Adiló não consta isso. E há outro detalhe que é muito importante, que é a questão da manutenção das árvores, que não é feito um plano de manutenção. Quem realizou um plano de manutenção de árvores aqui, o meu cumprimento, na época do exercício do mandato do prefeito Alceu Barbosa Velho, foi o secretário Edvando Reck. Ele verificou todas as árvores do município, acabou por criar um plano municipal para isso, criou um plano municipal da Mata Atlântica e fez um excelente trabalho. Mas desde
de que o secretário Advano Reck deixou a Secretaria do Meio Ambiente e, infelizmente, nós não temos mais uma política efetiva de planejamento, porque a árvore, como qualquer ser vivo, tem que ter um planejamento mínimo. Obrigado. A Secretaria de Meio Ambiente é uma das secretarias que mais conta com servidores e servidoras, mas eu quero dividir uma coisa que acontece comigo e eu imagino que aconteça com vocês também. A gente liga para a secretaria para pedir determinada coisa. Isso é com outra secretaria. A gente liga de novo para a secretaria para pedir outra coisa. Isso é também com outra secretaria. Então, eu ando cada vez mais tendo dificuldade de entender quais que são as responsabilidades da Secretaria de Meio Ambiente, que é uma das maiores secretarias que nós temos no município e que, para mim, deveria ser uma das prioritárias. Já lhe concedo que eu vou indo por ordem. Primeiro, vereador Fantinel, depois vereador Juliano, depois vereador Frício. Obrigado, vereadora Estela. A parte da minha fala já foi contemplada pelo vereador Cláudio. E, justamente, nós precisaríamos fazer um trabalho que poderia talvez partir da Câmara, até através de um projeto, talvez, que todas as árvores na área urbana da cidade, na área central, pelo menos nos bairros mais populosos, né, fossem levantadas e analisadas. Aquelas que estão doentes, com problemas e com risco de queda, que sejam tiradas e replantadas, para nós evitarmos aí no momento de um temporal, no momento de alguma causa natural, né, que essas árvores possam cair em cima da fiação ou até mesmo em cima de veículos ou de pessoas. Então, isso eu acho que seria muito importante a gente discutir mais para que esse trabalho realmente se tornasse efetivo. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Vereador Juliano. Vereadora Estela, parabéns pelo tema, importante, e hoje eu diria que é o que está gerando alguns certos obstáculos ou um pouquinho de compreensão e entendimento da própria lei do nosso município. Até eu acho que eu até peço auxílio aos vereadores, tipo aqui o vereador Eloy Friso, que tem um vasto conhecimento, mais antigo da casa aqui, conhecedor de leis, mas assim, pelo meu entendimento, a obrigação da poda é o município no qual quesito. A RGE ele vai lá e faz apenas o sistema U, que é onde que passa a rede de alta tensão. Mas quem determina quem tem que fazer a poda é o município, por isso que existem as pessoas competentes que vai lá. Tu faz a indicação. Não é eu que tenho que mandar lá para a RGE. A RGE é uma empresa privada, a Secretaria do Meio Ambiente vai lá, vai um fiscal lá, enfim, não, tem que fazer a poda, não, tem que cortar. Tá? Porque está na lei, a obrigação do passeio público, da área pública, é o município. Agora, não é eu que vou estar aqui, RGE vai lá fazer a poda. Não, ele vai fazer o sistema U, que é o sistema padrão hoje que eles fazem. Até muitas vezes a crítica, os caras vão lá e matam a árvore. Né? Muitas vezes criticam. Então, assim, não é tu ir ali o secretário, eu não vou fazer, e ponto final. Não, existe a indicação, então tu vai ter que dar o retorno para o vereador, não é de competência do município, é a RGE que tem que fazer a poda. Mas então quem é que vai mandar para a RGE? É o vereador? Não, acho que não é obrigação do vereador. Né? Então aí que tem que ter o entendimento. É a interpretação da lei, que é onde que o vereador Cláudio fez o relato e comentou. Então, não é uma crítica para o executivo, e sim uma análise técnica que tem que ser revista e o cronograma. E quem está na secretaria, ser altamente, buscar as informações, ser competente nesse segmento para dar o retorno positivo para a população, e principalmente para o vereador que está cobrando, que é um direito, que é o que faz o meio de campo entre a população e o executivo, que é o vereador. Então, é ser a pessoa responsável e não simplesmente no calor da emoção a ser grosseiro ou ofensivo com certos vereadores, meu ponto de vista. Então, muito obrigado. E parabéns pelo tema, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Juliano. Vereador Eloy Frício. Vereadora Estela, esse tema ele é muito importante. Eu acho que ele tem que ser efetivamente discutido na Comissão do Meio Ambiente. Tá? Eu já fui secretário do Meio Ambiente e sei como é que é. Uma vez inventei de cortar uns ligustros aqui no Parque dos Macaquinhos e levei um processo. Né? E, então, é uma situação complicada, né? A parceria com a RGE de fato é uma desgraceira, né? Porque as árvorezinhas ficam lá pedindo socorro a Deus, né? Com os dois bracinhos para cima, né? E fazem um V ali, né? Então tem que se rever essa questão com a RGE. No caso específico dessa empresa, já existia um pedido já de bastante tempo da empresa. Falei com o secretário agora. As calçadas já estavam todas detonadas por conta das raízes que destruíram a calçada. Então, os laudos, o secretário me colocou que estão à sua disposição na secretaria,
Tá? Tem todos os laudos concordando com a substituição das árvores. A empresa é que ficou responsável pela execução das calçadas, não tinha nenhum servidor público lá. Eu não sei, a senhora mostrou ali o pessoal refazendo, mas não tinha servidores da secretaria refazendo a calçada. Foi feito por conta da própria empresa. Então, eu acho que a substituição, principalmente quando é ligustro, não tinha nenhuma árvore nativa que foi cortada. Foram todas árvores exóticas, né, no caso ligustro. Né? Então, nesse sentido, vereadora, o secretário se coloca à sua disposição, inclusive, para esclarecer toda esse problema do corte dessas árvores nessa determinada rua aí. Muito obrigado, vereador Eloy Frício. Tem que ver que a equipe que a empresa contratou está usando uma roupa muito parecida com a da prefeitura. Obrigado, vereadora Estela Balardi. Com a palavra em grande expediente, vereador Rafael Bueno. Da tribuna, professor vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha, né, ao vivo. Quero falar um pouquinho também, já que é sobre saúde, vereador Frício, o senhor trouxe esse tema, também quero falar sobre saúde. Vou começando a falar da minha saúde, né? Eu, nesse mês aqui, no final do mês, esse início deste mês, eu fiz uma bateria de exames. Eu fiz uma ecografia do abdômen total. O custo foi de R$ 44,95. A diferença. Eu fiz um teste ergométrico e também um outro exame de eco do coração. O custo R$ 89,90. De diferença. Fui no médico, paguei a consulta, R$ 56,65 a diferença. Fui no outro médico, tem outra diferença. Aí, fui fazer os exames que o médico me pediu. Desses exames, eu nunca fiz tantos exames na vida, que 32 exames, né? Na Unimed, conforme meu plano, a diferença de cada exame é de R$ 6,90. O total deu R$ 209,60. Todas as notas estão aqui. Eu paguei pelos exames, né, pelo meu plano. Desculpa, a diferença de cada exame, R$ 6,55. Exame de colesterol, triglicerídeos, potássio, cálcio, ferritina. Exames que o médico clínico ali na UBS, ele fornece para qualquer cidadão. O básico, né? O check-up é para saber se tu está vivo, né? Então, esse aqui é um exame que eu fiz e que normalmente as pessoas, quando chegam nos 60 anos, ou uma mulher, um gestante, uma pessoa comum, faz na UBS, né? Esses são os exames. Muitas vezes, esses exames aqui é de um dia para o outro, exame de sangue, de colesterol, tu vai lá na UBS e tu consegue ter agendado. O de imagem, muitas vezes demora um ano e meio. Quando tu começou a sentir dor, tu foi lá e tu pediu, e às vezes tu vai conseguir 2 anos depois, quando tu não tem mais solução do teu problema. Pois bem, colegas vereadores, eu acho que tem alguns colegas vereadores que ficaram enciumados com o prefeito Adiló porque fez um vídeo. Todo mundo pode ser tiktoker e youtuber. O prefeito Adiló não pode utilizar das redes sociais para divulgar algo importante. E eu aqui, colegas, não considerem como crítica a minha fala, mas eu só estou trazendo algo real que aconteceu comigo e que está aqui os custos, para eu consultar um clínico, para eu consultar o cardiologista, para fazer os exames. Pois bem, colegas, o pedido de informação a qual se originou da Comissão de Saúde e proporcionou todo o debate ontem, não era com esse intuito. O intuito era que a gente decidisse, né, a partir desse diagnóstico dos dados, partir para um plano B de ajudar o governo a solucionar ou minimizar
essa situação. Bom, todo mundo sabe, né, que os planos de saúde, por exemplo, aqui a Unimed, tem os seus poréns, né, muitas vezes, tanto quanto o SUS. Mas se a gente for comparar o SUS e o plano de saúde, vereador Edson, é mais ou menos como comparar uma Fórmula 1. O plano de saúde é uma Ferrari e o SUS muitas vezes é um Fusca. Todos têm motor, todos têm uma carcaça, são veículos, mas a diferença de competição é gritante. Eu me obriguei a fazer os exames, porque eu estava pagando. Então eu sabia que se eu não fosse, eu ia perder os exames, e se eu quisesse de novo, tinha que buscar o médico, tinha que fazer todo o procedimento de novo. O que acontece hoje, e são dados que não vão fugir disso, do pedido de informações, hoje nós temos em torno de 40 mil pessoas aguardando algum tipo de consulta com especialista. 30 mil exames, uma média, faltando em Caxias, que as pessoas estão na lista de espera. Em torno de 7 mil cirurgias agendadas e não realizadas. Quando o prefeito Alceu deixou a prefeitura, tinha em torno de 2 mil pessoas aguardando cirurgias agendadas e não realizadas. O prefeito Cassina e o Frisso pegaram com em torno de 5.500 e terminou com essas 7 mil pessoas, vereador, porque teve o delay da pandemia e as pessoas, né, elas estavam sendo internadas e a anestesia tinha que tudo ir para a questão do Covid e não podiam, então, fazer os procedimentos eletivos. Então, a gente viu acentuar a gravidade da questão da saúde. Pois bem, o prefeito Edilore falou alguns dados, pessoal. E eu chamo a atenção aqui porque eu vi críticas na rede social, vi críticas aqui dentro, enfim, e eu acho que cada um faz o seu papel. Mas quando a gente é eleito para ser vereador e tem lá em cima, olha, cada dia que a gente sobe na tribuna, tem lá em cima legislar, fiscalizar e julgar e administrar. E tudo isso, o globo principal é o zelo com o dinheiro público. Nós, enquanto função principal de vereador, é ter zelo pelo dinheiro público. Porque quando a gente vê uns dados que o prefeito divulgou, que na primeira quinzena do mês de abril, 1.200 pessoas faltaram exames, faltaram consultas nas UBSs com pediatras, principalmente, e ginecos, fora os clínicos, isso daqui é extremamente preocupante, presidente. São 1.200 pessoas que, como se fosse, gazearam a aula, mas gazearam as consultas, né? Só que quando tem 1.200 pessoas, não são apenas números. Nós temos que entender que nesse montante existe uma equipe dentro de uma UBS que é paga por todos nós e não é barato. Servidor público, a gente sabe que não é barato, né? Principalmente da área da saúde. Tem energia que se gasta na UBS, tem os insumos, prazos de validade, o médico que a gente paga. E não só isso, colegas. Cada pessoa que falta é uma que deixa de ser atendido. E que talvez aquele problema dessa pessoa, até conseguir a consulta, já está mais grave do que quando ele foi a primeira vez. Então, colegas vereadores, a gente faz uma fala aqui, mas a gente acha que tem que ter responsabilidade. Porque quando essas pessoas que estão buscando a UBS é porque querem uma primeira consulta para ver o que aconteceu. E quando já é mais grave, o que ela faz se não tem lá na UBS a consulta? Ela vai para as UPAs. E as UPAs muitas vezes têm 300, 400 pessoas, como todo mundo sabe. Aí superlota a média complexidade. E a UPA não é o local para atendimento onde deveria ser na UBS. E aí a gente fala mal porque os médicos não querem trabalhar, porque não sei o que lá. Mas aqui são 1.200 pessoas que deram calote no SUS. Deram calote no SUS. Aí quando a gente fala destes números, desse montante, e foi divulgado, vereador Felício, o senhor falou aqui agora, 1 milhão de procedimentos, de exames que foram feitos, bota aqui uma média de 10 exames por pessoa, né? Aquele check-up básico, triglicerídeos, diabetes, enfim. Mas 25% das pessoas fizeram seus exames e não foram retirar. Exames da central de exames do município. Só que quando são feitos os exames nas UBSs, vereadora Daiane,
Quem faz a coleta, o município contratou o serviço do Hospital Virvi Ramos. Então, é o laboratório do Virvi Ramos, é uma equipe que tem carros, que tem recursos humanos, né, que vão nas UBSs. Quando os exames são coletados nas UBSs, eles não têm laboratório aqui em Caxias do Virvi Ramos. Sabe onde é que é feito os exames? Eles põem todos o sangue das pessoas dentro de um avião e vai para Curitiba. Os exames, por isso que muitas vezes demora uma semana, alguns dias a mais, porque os exames se torna mais barato o contrato que o Virvi Ramos fez. Então, é subcontratado uma empresa de Curitiba para ser feito o diagnóstico dos exames. Então, vejam bem como que é a questão da saúde. E tudo isso tem um custo, colegas vereadores. Aí, falando com a Cleciane, cerca de 35% das pessoas, no ano passado, deixaram de retirar os exames ou faltaram as consultas no Cléria Manfro. Que é para o vovozinho, que é para a pessoa que não está enxergando direito, que não está escutando direito, faltaram a consulta. E a gente sabe a média que é quase 1 ano para conseguir um procedimento. E quando a gente fala também, vereador Cláudio, o senhor, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, não é somente a questão de faltar. E eu volto a dizer a questão do zelo do dinheiro público. Quando a pessoa, esse responsável que deu calote no SUS, fez o exame e não buscou, não porque morreu, é porque não buscou, uma declaração de líder. Segue em declaração de líder da Eu vou lhe pedir uma parte, vereador Rafael Bueno. É porque não buscou o exame, foi tempo de equipe, foi o espaço locado muitas vezes para ser feito isso, que está embutido no custo, e principalmente os insumos que ficam lá. E é o meio ambiente que está sendo gerado resíduos. Então, quando a gente fala sobre o prefeito que fez um vídeo, não, acho que o prefeito não quer ser tiktoker, não quer ser youtuber. Ele só quer comunicar à população dessa situação. 1.200 pessoas saltaram em 15 dias. Então, se for para os outros 15 dias, dá 2.500 pessoas, 3.000 pessoas. Né? Uma média de 3.000 pessoas faltam por mês. Quantas pessoas deixam de ser atendidas? Quanto dinheiro a gente está botando no lixo? Mas as pessoas... E quando uma pessoa falta uma consulta no SES, falta uma consulta, por exemplo, com um psiquiatra, né? Falta uma consulta com um psicólogo, cada pessoa que deixa de faltar, vereador Feliz, senhor que foi vice-prefeito, o médico recebe. O Virvi Ramos, ele não quer saber se a pessoa foi ou não foi. Está contabilizado o procedimento. Então, essa pessoa, e aqui eu falo irresponsável que dá calote no SUS, ela dá prejuízo 2 vezes. Primeiro, porque ela não foi, e segundo, porque ela deixou de uma pessoa ser beneficiada. E ela pode chegar a dar calote 3 vezes. Porque daí depois ela vai querer brigar, mandar mensagem para vereador, botar nos comentários das imprensas e querer ser consultada de novo. Aí entrou numa bola de neve e muitas vezes uma pessoa para fazer um exame demora 2 anos, 3 anos. Uma polissonografia demora 2 anos para ser feito, em torno de 200, 300 reais é um exame. Mas quantas pessoas faltam? Porque tu precisa de uma cama para o cidadão dormir lá para fazer a medição do seu sono, que é importante para a pessoa não ter um AVC. Então, quando a gente fala em termos de saúde, a gente não pode vir aqui ficar somente... Acho que tem um monte de coisa que pode ser feito. Arroio do Sal agora, está no layover, fez um aplicativo para avisar as pessoas de consultas. Eu acho que tem coisas que são necessárias. E não é a gente ficar sentado aqui, presidente, no ar-condicionado, tomando chazinho e café, que a gente vai aprender alguma coisa. A gente tem que buscar boas experiências, presidente. E é buscar em outras cidades que deu certo, que deram certos. Procedimentos similares a Arroio do Sal. Por que Arroio do Sal tem aqui Caxias não pode ter? Por que Recife tem aqui Caxias não pode ter? Então são essas nuances que a gente tem que entender antes de vir aqui e dizer, porque o prefeito gravou um vídeo. Parabéns, grava outro. Seu a parte, vereador Cláudio. O senhor sabe que a nossa crítica ao prefeito Odiló não tem nenhuma relação com as pessoas que faltam consulta. Eu acho que tem que ter um regramento quando a pessoa falta consulta. O grande problema, vereador Rafael, que eu verifico, tenho certeza que o senhor verifica, é que nós temos que apresentar saídas.
E o que eu tenho de principal preocupação com essa postura do prefeito é que, se o senhor fosse prefeito, lhe conhecendo como lhe conheço desde o ano de 2011, 2010, o senhor faria o vídeo igual, até um pouco mais atentado pelas suas posturas, e faria o seguinte: e a partir de amanhã eu estou determinando que o secretário crie um sistema para reduzir o absenteísmo. Essa ia ser a posição do senhor. Permite uma parte, vereador Rafael. E o problema é que a posição do prefeito Adiló é a seguinte: estão faltando consultas. A parte, vereador. E o problema é esse. Vereador Rafael, nós estamos aqui para apresentar saídas, o senhor sabe, eu tento apresentar algumas saídas, apresentei para a Secretaria da Saúde, tenho certeza que o senhor apresenta saídas melhores do que as minhas. Agora, nós precisamos cobrar que o prefeito apresente uma saída. Nós conversamos ontem sobre o Recife. Desde que eu me conheço por gente, quando tinha dentista, a secretária da dentista ligava lá na minha casa para falar um dia antes. Eu sei que o serviço público não tem capacidade para isso, mas com a informatização do atendimento, como bem tratado pelo senhor anteriormente, há a possibilidade de notificação. E o Recife fez isso. Estava olhando os dados, o ano passado o Jornal Nacional fez uma campanha para verificar qual era o número de faltas no serviço público nas capitais do Brasil. Sabe qual era o número? 60% das pessoas faltavam às consultas agendadas. É insuportável, é verdade, o sistema não aguenta 60% de faltas. Bom, mas se nós temos uma média de 60% de faltas, a gente verifique o número de agendamentos, porque nós estamos pagando para que haja consulta, e mais do que isso, que nós busquemos uma solução. E é essa cobrança que nós fazemos do prefeito Adiló. Ninguém aqui ontem defendeu quem falta. Nós temos que combater a falta da melhor forma possível. Agora, o sistema de agendamento do modelo que se dá é um problema, porque, bom, se a pessoa tem que agendar na quarta por uma dor de barriga que ela teve na terça e tem que voltar na segunda que vem, eu e o senhor sabemos que ela não voltará, infelizmente. E mais do que tudo, eu me animei quando o senhor pegou a documentação da Unimed, porque ultimamente, se o plano de saúde foi uma Fórmula 1, hoje no máximo ele é um Astra, porque está bem difícil também no plano de saúde. O senhor sabe que a gente recebe reclamação do Sistema Único de Saúde, porque, bom, ele é criminalizado em parcela, bem tratou o senhor sobre isso. Muita gente fala mal do SUS simplesmente pelo falar. Agora, nós temos que conversar também sobre o serviço que é apresentado pelos planos de saúde. Nós temos uma agência de regulação nacional que tem que cumprir. As pessoas estão aguardando 8 horas para ser atendido na Unimed, 4 horas para ser atendido no Círculo. É inadmissível. Então, parabéns pelo tema. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Depois, vereador Feliz. Obrigado, vereador Rafael. É muito importante o que o senhor trouxe aqui hoje, mas eu me senti na obrigação de dar essa informação. Toda vez que a minha mãe tem consulta marcada, tanto ela quanto o pai se tratam pelo SUS, uma semana antes a menina do SUS liga para ela avisando: a semana que vem, dia tal, a senhora tem a consulta. Com a minha mãe, isso está acontecendo sempre. Agora, não sei se para os outros não, teria que investigar o porquê, mas a minha mãe, uma semana antes, eles ligam para ela dizendo: a semana que vem, dona Teira, a senhora lembra que a senhora tem a consulta. Então, eu acho que a gente tem que dar uma pesquisada aí o que está acontecendo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fris. Vereador Rafael, obrigado. O que eu quero reiterar, vereador, é na linha de dizer o seguinte: toda a crítica que foi feita ontem ao prefeito Adiló é completamente injusta, por conta de que a manifestação do prefeito foi no sentido positivo, de alertar: está acontecendo isso, na mesma linha da sua fala. Tá? E na fala do prefeito, inclusive, ele manifesta: não, nós vamos ter que buscar superar isso. Esse sistema de agendamento de consultas por telefone é recente. É bem recente, foi matéria de debate, inclusive, na campanha eleitoral. Tá? Então, ele é um sistema que está sendo implantado, e eu acho que tem que se aprender com as cidades que já têm. Eu conheço de Arroio do Sal, é modelar o pessoal lá de Arroio do Sal. Tá? Eles ligam, tá? Tinha minha sogra lá, que morava lá, e o pessoal ia até na casa, às vezes, para informar: tem consulta amanhã e tal, não sei o quê. Agora, Caxias é um pouco diferente, né? Vamos pegar, estamos atendendo aqui 49 cidades. Não é assim, né? Então, a fala do prefeito foi no sentido positivo de buscar encaminhamentos e soluções para resolver os problemas e a gente não perder todo esse recurso, né? É isso, vereador. Obrigado, vereador Iago.
Obrigado, vereador Rafael. Muito bom levantar esse tema. Mas só reiterando aqui o que foi dito, né? Até o vereador Cláudio falou algumas coisas ali que eu ia falar e é isso aí. Mas o que a gente ficou bravo, assim, não foi com o vídeo. Aliás, eu defendo que faça cada vez mais vídeos. Aliás, é uma crítica. Para mim, cada secretaria deveria ter um Instagram, uma rede social para passar o que é feito. Eu cobro isso da Secretaria de Segurança, por exemplo, como outros municípios têm. Então, para mim, quanto mais vídeo, melhor, que é transparência. Mas se a gente quer saber se foi justo ou injusto o que a gente criticou aqui do prefeito, como o vereador Eloy Friso falou, basta a gente olhar os comentários no vídeo dele. Ali está a voz do povo, ali está o que o povo está falando e a opinião da população sobre o vídeo dele. Então a nossa crítica não é do vídeo, mas aqui falando em meu nome, é a questão do tempo que ele perdeu fazendo aquele vídeo, né? O tempo é dinheiro também, como as outras coisas são. Então esse tempo talvez podia investir numa ideia, alguma outra coisa. Já foram lá, viram com o João Campos as ideias, então seria bom para colocar aqui, seria isso. E a pergunta que ele faz, será que realmente essas pessoas estavam precisando? Ele foi infeliz nessa fala só, no vídeo ali, porque tu coloca em jogo ali, tu está desconfiando da população, que é quem banca nós aqui, o executivo, que é o chefe ali do executivo. Então achei meio ruim o texto ali. A comunicação dele está muito boa, por sinal, eu acredito que os vídeos estão bons e gosto muito da comunicação do prefeito. Obrigado, vereador. Bom, para concluir, presidente, eu volto a falar, então, que a nossa saúde está que nem uma Fórmula 1, né? Comparando com os planos de saúde. Mas não porque nós temos profissionais ruins, não, nós temos profissionais bons, que são pagos, né? Nós temos os contratos com terceirizados, o exemplo do Vivi Ramos, os hospitais são conveniados ao SUS, mas é um efeito cascata. Se falta uma consulta, falta um exame, ou deixa de retirar, são pessoas que deixam de ser assistidas e talvez porque é de graça as pessoas não dão bola, né? As pessoas têm que ter zelo com o dinheiro público, porque se é um dinheiro que está... Imagina um valor, por exemplo, de uma ressonância magnética, né? Se a pessoa falta, ou se a pessoa acaba, concluindo, presidente, fazendo e não busca o exame. E para concluir agora e dizer, vereador Cláudio, presidente, realmente, talvez 1.200 pessoas faltaram a consulta. Mas quantas dessas 1.200 pessoas tentaram ligar para alguém, ou o BS, ou ligar para a Secretaria da Saúde e ficaram horas e horas no telefone e não conseguiram, né, falar com ninguém, justamente porque o telefone não funciona. Então, nós estamos numa Caxias analógica, sendo que telefone, ligar para telefone, nem existe mais telefone, as pessoas nem têm mais telefone. Quando toca o telefone celular das pessoas, ninguém mais nem quer atender, só pelo WhatsApp. Então, vamos modernizar, né? Pós-evolução tecnológica nós já estamos. Então, chega de telefone fixo e que a gente possa criar aplicativos na nossa cidade. Obrigado, vereador Rafael. Deixa eu só recolher meus exames aqui. Obrigado. Cuide da sua saúde, vereador. Só destacando, nós, enquanto Câmara de Vereadores, temos destacado a importância da tecnologia, de pensar em sistemas. Estava olhando aqui no Instagram da Secretaria de Saúde, por exemplo, sábado tem a vacinação da gripe, né? Então é importante uma forma de escoar essas informações através de maneiras que cheguem na população da nossa cidade. Vereador Wagner Petrini, em Grandes... Desculpe. Vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Senhor presidente, nobres pares, hoje eu venho aqui defender aquele povo que aqui me colocou. E sei que haverei contradições, sei que muita gente vê essa situação de uma forma diferente, mas cada um aqui tem a sua visão e cada um deve ser respeitado como tal. Então, quero passar essa informação importante aí, que eu estarei me movimentando daqui para frente. Eu trago hoje um tema muito caro para a comunidade do interior, um tema que, de certa forma, pode-se dizer que é até comum. Eu explico que em meados de maio de 2024, nosso estado foi acometido por intensas intempéries, todos sabem, né? A Serra, como é de conhecimento público, também sofreu gravemente com o ocorrido. No caso, um agricultor, senhoras e senhores, do interior de Santa Lúcia do Piauí,
teve sua propriedade rural castigada pelos temporais, e o resultado foi a queda de aproximadamente 46 araucárias na mata que compõe a sua propriedade. Cumpre destacar que a área em questão possui aproximadamente, e é importante, senhores, porque eu preciso do apoio de vocês e esse povo precisa do apoio da gente. Cumpre destacar que a área em questão possui aproximadamente 30 hectares, sendo que desse total, apenas 8 hectares são utilizados pelo proprietário com o cultivo. Os 22 hectares restantes são compostos de mata nativa, sendo que o proprietário sempre prezou pela sua conservação, com muito cuidado, dedicação e respeito. Assim, importa registrar que aproximadamente 70% dessa área, desse produtor, está preservada. E ocorre que, diante dos fatos narrados, ou seja, a queda de 47 araucárias no vendaval, que atingiu a propriedade, o proprietário, buscando dar utilidade a tais exemplares, procurou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para legalmente ter autorizado o manejo das comentadas árvores. Para a surpresa do proprietário e da área, o proprietário da área, tal requerimento, senhoras e senhores, foi negado com base em legislações estaduais. Ora, colegas, estamos diante de uma grande injustiça, pois temos um produtor rural que preserva praticamente 70% da sua propriedade com mata nativa e agora não pode se utilizar de árvores derrubadas pela própria natureza. Gostaria que passasse os vídeos e as fotos aí, para o pessoal ter uma noção do que eu estou falando. A crítica que eu faço não é contra os fiscalizadores, apesar que eles poderiam ter um pouco mais de bom senso, mas sim aos legisladores estaduais. A lei precisa ser alterada nesse contexto. Não é possível punir um produtor rural, que é um exemplo da preservação ambiental da sua área. A título exemplificativo, só para vocês terem uma ideia, né? E aí a parte que mais dói ao brasileiro do campo, a Europa é um dos continentes mais intensificamente utilizados no mundo, com maior percentagem de utilização dos solos. 80% do solo europeu é ocupado por plantações, por cidades e por empresas, pelos sistemas de povoação e produção, incluindo agricultura e silvicultura, e por infraestruturas. E aí, senhoras e senhores, o Brasil ocupa hoje 36,7% do seu território. O resto é preservação. 63,3% de todo o território é preservação ambiental no Brasil. 66,3%. É ocupado só 36%. Então, senhoras e senhores, a agricultura brasileira, por sua vez, utiliza, pasmem, dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil é o maior produtor de alimentos, porque o agronegócio, porque isso, porque aquilo. Bom, pasmem agora, senhoras e senhores. O Brasil utiliza na agricultura apenas 9% do seu território. 9% do seu território. 9%. Repito 50 vezes, 9, não 50, 9. E a maior parte das áreas de preservação estão dentro das propriedades privadas. Para tanto, eu registro que estarei encaminhando essa demanda também a um deputado estadual da minha confiança, na busca de uma solução. Porque é impossível, senhoras e senhores, que essa situação continue. É uma lei estadual. A pessoa teve as árvores derrubadas pelo vento, pela intempérie, ela queria retirar essas árvores para poder fazer tábua, para fazer um galpão para ela e para o pai dela, foi proibido. Está ali as árvores. Tem que ficar lá e tem que apodrecer. Aonde é que nós estamos, senhoras e senhores? O cara, ele preserva 70% da sua área e cuida. Aí o vento vai lá e derruba essas árvores, ele quer utilizar as árvores para fazer madeira, para poder construir um galpão, e lhe é negado. É um absurdo.
Não precisa, vereador Iago, o Lula implantar o comunismo. Nós já vivemos no comunismo, porque as propriedades pertencem ao Estado. Porque se isso não fosse verdade, então esse 70% de terra desse proprietário seria indenizado. Se ele não pode ocupar, ele tem 30 hectares, só ocupa 8. E os outros 22 restantes, nem as árvores que caem ele pode aproveitar. Então, como eu dizia aqui na questão das águas, me pague, compre o meu território, compre a minha terra. Porque dessa forma não tem condições. Se adonam de tudo, mandam em tudo, os proprietários não têm mais autoridade de fazer nada, não mandam em nada, porque tem que preservar. Cadê os créditos de carbono que falam tanto? Que a Europa paga os créditos de carbono? Por que os créditos de carbono, então, não são divididos com esses agricultores que não podem mexer na terra deles? Por quê? Importante, o Brasil recebeu não sei quantos milhões dos países europeus pelo crédito de carbono. Foi no bolso de quem? De agricultor? Eu tenho certeza que não foi no bolso de nenhum. Então, se tu quer mandar no que é dos outros, compra. Eu já falei isso aqui na época da questão das águas. Compra. Isso é inadmissível. E é uma lei estadual. Eu vou falar com os deputados estaduais para que seja analisado isso, para que seja modificada, tá? Não para que se destrua o meio ambiente, mas para que árvores derrubadas por intempéries pelo vento, pelo menos aquelas, possam ser utilizadas pelo proprietário. Visto que de 30 hectares ele só tem direito de usar 8. Não, o restante é preservação, não se pode tocar. Não pode tocar? Então tu compra. Compra. Ou agora é tudo do Estado? Ninguém mais é dono de nada? Então eu suplico aqui, que tenha apoio dos nobres pares nessa questão. Aqui ninguém está falando em não preservar, mas ele preserva já hoje 70% do território dele. Mas nem as árvores que caem não pode tirar. Isso é um absurdo que tem que ser modificado. Porque, como eu disse, o Brasil, chamado celeiro do mundo, usando só 9%, 8%, nem 9% do território para a agricultura, imagina se nós usássemos 20%. Nós ia produzir comida para o mundo inteiro. E tem como preservar, da mesma maneira. Quem me pediu uma parte? Andressa. Só uma questão, vereador Fantinel, lembrando o senhor que a gente vive num mundo capitalista e o Brasil também é capitalista, então comunismo não tem nada a ver com isso, tá certo? Só queria fazer esse apontamento com o senhor que a gente vive num Brasil capitalista. Obrigado, vereadora, mas o que eu quis dizer a respeito de comunismo é que não se precisaria ter implantado o comunismo. A gente já vive no comunismo. A parte, vereador. Porque a gente não é dono do que é da gente. Sua parte, vereador. Vereador Cláudio. Eu queria só tratar do crédito de carbono, que o senhor comentou. O governo não recebe por crédito de carbono. Tem que ter uma empresa que vai lá, mapeia a área, verifica qual é a possibilidade de compensação de carbono e depois vende o crédito de carbono pelo agricultor. Então, vamos fazer uma suposição. Tem países na América Central que promovem a venda à Europa dos créditos de carbono. Isso o senhor tem razão. Agora, no Brasil, o crédito de carbono é do proprietário da terra. Então, tem que ter uma empresa que faz a emissão do título e, posteriormente, a venda. O Estado brasileiro não pode fazer. É só um esclarecimento. Sim, isso eu acredito, só para concluir, senhor presidente. Não vou ocupar, obrigado. Só para concluir, senhor presidente, quem recebe, como o vereador Cláudio falou, são os grandes produtores de grãos. Os nossos pequenos aqui não recebem um centavo. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Suspendemos a sessão.
Presidente da Câmara. Retomando a sessão, seguimos no grande expediente com a palavra vereador Wagner Petrini, da tribuna. Bom dia, presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos acompanha. Quero continuar o assunto que antes estava aqui na casa, já até entrar o meu assunto principal aqui. De líder do PL. Sobre o vídeo, né, do prefeito ali, que além dos 1.200 casos que o prefeito comunicou ali, o Rafael Bueno falou aqui no grande expediente, isso também serve, que o número ele passa a ser maior. Porque quantas pessoas viram a repercussão através dos nobres colegas vereadores aqui, tanto na internet, pela imprensa, que foram e bateu na cabeça aqui, de repente tinha alguém que esqueceu de pegar algum exame ou alguma consulta marcada e se antenou agora. Então, na verdade, essas 1.200 pessoas, se a gente for colocar na ponta da caneta, praticamente o número aumenta e aumenta bastante. Isso serviu para dar essa contenção aí na falta de compromisso, pode-se dizer assim. Quero aqui também, antes de entrar no meu assunto lá da região de Vilriço, das obras do governo, eu quero aqui, em nome do líder de governo e do meu, como vice-líder do governo, agradecer a deputada Denise Pessoa, que então agora a gente tem, com a inclusão do aeroporto de Vila Oliva no PAC, a gente tem então 120 milhões à disposição, garantido para a primeira etapa das obras do aeroporto. Então a gente tem que reconhecer méritos da Denise Pessoa, que foi lá, costurou e garantiu então que a gente consiga agora avançar no aeroporto de Vila Oliva, que a gente vê tanta crítica e tanto desdenho, né, dá para dizer assim, de quando se tem alguma coisa boa que vem para a cidade. E agora, como quero passar, então, sobre a obra do Desvilriço, lá na nossa região, que muitas pessoas criticam, né? É fácil criticar. A gente sabe da dor, sim, até estava no jornal, acho que no jornal de segunda-feira, a questão dos comerciantes lá da região, nos cobram praticamente toda semana lá. E a gente sabe da dificuldade, mas, geralmente, as críticas, elas vêm de pessoas que não acompanham o dia a dia da obra, de como funciona uma obra daquele tamanho. Então, eu trouxe aqui para mostrar e para valorizar a nossa Codeca, que também muitas pessoas criticam. Há poucos dias a gente inaugurou como governo o Cerro da Glória, né, aquela estrada que muito tempo, uma demanda muito antiga, ficou uma obra perfeita. E agora, quando a Codeca assumiu, e assumiu de vez aquela obra do Desvilriço, ela vem avançando muito. E eu vou mostrar um pouquinho das dificuldades que apareceram naquela obra ali. Que quando se fala em obra, licitação, aparece empresa de todos os lados. Mas quando tu pega uma obra lá na região norte, nordeste, onde é tudo um areião no chão, é fácil. Agora tu chega aqui na região sul, principalmente na serra, cada ciscada é uma pedra. Então eu quero mostrar para o pessoal de casa aqui, então, alguns momentos da obra do Desvilriço lá. Pode passar. A detonação é bem na avenida principal, bem pertinho do Andreassa, ali, para quem conhece a avenida. A detonação, fazer as canalização. Aqui, começando, então, o trabalho, e aí começa a se identificar as pedras. Acompanhem, vocês vão ver o tamanho da brincadeira, para quem não acompanha a obra de perto lá. E isso aqui faz 15 dias, finalizaram essa parte aí. Está aumentando, né, o trabalho, as máquinas. Essa parte teve que atravessar a drenagem por baixo dos canteiros, ali para sair ali no Andreassa, onde a primeira etapa foi realizada. Agora aqui já tem um pouquinho mais, olha de pedra ali, o cara com rompedor, olha como é que já está ficando ali, né? Vamos acompanhar. Isso é bem na frente da farmácia São João, bem no coração ali do Desvilriço. Aumentando o buraco. Para quem acompanha ali, olha o valinho que era para ser da obra ali. Imagina ter que detonar isso aí. Vamos acompanhando. Os caras já estão sumindo lá embaixo. Vamos daqui a pouco. É brincadeira, mas a comunidade é para ver a dificuldade de uma obra. A caixa, mas vai aparecer mais. Ali praticamente é um alicerce. Olha, quantos metros já tem ali, ó? Uma simples obra de canalização.
não passou o que eu queria, que era mais fundo. Mas aqui já estão, foi essa semana, então, o pessoal já estava finalizando ali essa parte. Toda aquela obra que apareceu é tudo embaixo desse asfalto. A Codeca já está ali onde já estava liberado um espaço. Isso significa que nos últimos 60 dias esse trecho estava trancado, que para quem não conhece é lá da farmácia São João até a sinaleira. É onde vai liberar novamente o tráfego ali para os comerciantes dessa região ali, que a gente sabe que não é fácil, 60 dias sem entrar um cliente, a gente sabe que não é fácil. Mas aqui o intuito, então, é uma prestação de conta das obras do desvio Risso, principalmente essa, que é a Avenida Alexandre Risso, que muitas pessoas criticam, mas não sabem a dificuldade de a cada 10, 15, 20 metros que tem. Essa segunda imagem também, eu quero agradecer aqui à Secretaria de Trânsito, na pessoa, no diretor do setor de sinalização, que fez uma revitalização em diversas ruas lá que a gente pediu. Nessa foto a gente tem, além do diretor de sinalização Casagrande, a gente tem o secretário de gestão urbana, o Weber, que também esteve na região Risso para tratar sobre a revitalização. Aí a gente pintou diversas ruas, placas novas, e ali nessa foto aqui, então, a gente tem o secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Boniati, junto, o secretário de Gestão Urbana, lá em frente à Lagoa do Parque das Rosas, no desvio Risso, que é uma ação importante do governo, não é uma ação minha, que eu estou trazendo uma ação agora do governo, que é a Secretaria de Gestão Urbana, através do Weber e da Secretaria do Meio Ambiente, para revitalizar, que é uma demanda que eu sei de outros vereadores aqui também, mas para revitalizar a Lagoa do Parque das Rosas e a Lagoa do Parque Oásis. Então, é uma ação importante, onde quem faz a frente é a Secretaria de Gestão Urbana e a Secretaria do Meio Ambiente. Uma parte, quando possível, por gentileza. O capitão Ramon... tu tinha pedido primeiro? Capitão Ramon, sua parte. Parabéns ao governo por ter se sensibilizado com essa solicitação da comunidade do Parque Oásis, e acredito que essa obra, essa revitalização vai ser muito importante para aquela comunidade. É um local de lazer, onde as famílias ficam no entardecer, ficam brincando com as suas crianças. Parabéns pela atitude do governo. Obrigado. Obrigado, capitão Ramon. Vereador Caleb, sua parte. Colega Petrini, parabéns pelo assunto, por ter trazido. Quero só fazer um destaque sobre a questão da lagoa da região do desvio Risso. O senhor tem levantado essa bandeira importante aí, e nós tivemos há alguns meses lá também peticionando ao deputado federal Osmar Terra recursos para a revitalização desse espaço. Então, possivelmente, no próximo ano virão esses recursos, já confirmado por ele. Agora aguardo, obviamente, a questão orçamentária do governo federal, mas no próximo ano uma destinação de recursos para nós implementarmos aí também um parque e uma academia, para a população nessa região. Inclusive, também a colega Andressa Malma, no dia que eu falei sobre isso aqui em tribuna, pediu que nós contemplássemos a causa PET, fazendo ali um comedouro, bebedouro para os animaizinhos e tal, num espaço de um deck, uma espécie de deck que avançasse um pouquinho. Nós fizemos uma consulta na secretaria, ela já está prevista desde 2018 como área pública com destinação de uma praça. Então, ali está perfeito o lugar. O que falta é a questão do recurso, que agora a gente vai otimizar isso. Parabéns pela luta, é importante a gente trazer esse assunto, e mais um golaço aí do governo. Obrigado, vereador Caleb. Importante, esse contato com deputados, trazer recursos, e importantíssimo aquela área ali, que é uma área nobre no meio do bairro, então é importante essa revitalização. Vereador Iago, sua parte. Fico feliz que o governo está empenhado em resolver, é uma demanda de tempos, a gente sabe que a cobrança ali era grande. Eu até estive com a doutora Janaína, promotora, pedindo uma solução para o Ministério Público interferir ali. A gente deu uma pressãozinha, mas eu sei que o governo está empenhado ali em resolver, e queria... O senhor citou o Casagrande, lá na Secretaria de Trânsito, é uma pessoa que eu vejo que é genuína e trabalha. Ele não tem só o sobrenome, não é só a Casagrande, o coração dele é grande, porque ele me responde sempre, está sempre empenhado em melhorar as coisas. Então aqui vai meu elogio, o Sandro Casagrande. Tamo junto. Obrigado, vereador Iago. Vereador Eloy, sua parte. Vereador Wagner, eu quero frisar vem de friso, também é parecido, quero frisar, vereador, a importância da criação da Secretaria de Gestão Urbana. O fato de eu estar aqui há mais tempo, ter ocupado cargos, eu sei quantas vezes já foi revitalizada a lagoa, e quantas vezes já foi reformada a Praça do Parque Oásis. Eu mesmo tive a oportunidade, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, de iniciar
Aquela obra lá, especial lá no Parque Oasis, né? Quando se discutia a questão da regularização do loteamento e a preservação daquela área. Então, várias administrações já fizeram um monte de reformas lá, né? O importante, vereador, é a Secretaria de Gestão Urbana ter uma manutenção permanente e buscar também o apoio da comunidade do ponto de vista de preservar o que se tem, né? Porque você vê o pessoal lá destruindo, né? Destruindo equipamentos, não cuidando e assim por diante, e o pessoal fica quieto, né? Então, eu acho que o papel da Associação dos Moradores é muito importante também, do ponto de vista de ajudar a conscientizar a população de que aquilo lá é um espaço da cidade, é um espaço deles, né? Das pessoas que utilizam. Já teve momentos que a Lagoa do Risso era um modelo para o mundo, de linda, bem cuidada, tá? Então, de fato, parabéns à administração e tomara que a Secretaria de Gestão venha efetivamente para cuidar dos espaços públicos de forma permanente. Obrigado, vereador Eloy, sempre contribuindo com sua experiência. Obrigado pela colaboração dos vereadores. E fica, então, né, mais uma mensagem aqui a nível de vice-líder do governo. Por mais que a gente tenha dificuldades na nossa cidade, por ser uma cidade muito grande, muito pujante, mas vem muita gente também procurar emprego, muitas pessoas, e a cidade vai aumentando, os serviços públicos, eles são obrigados. Então, a gente tem que elogiar aqui, para concluir, presidente, mais ações do governo, como a ampliação e a volta da UBS Esplanada, a PPP da educação infantil, que vai estancar um problema antigo, histórico da nossa sociedade, e valorizar a Codeca, que vem trabalhando nessa obra do desvio risco. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Petrini. Quero saudar aqui a comitiva da Prefeitura de Farroupilha, a secretária de Turismo Marley Bortolini da Silva e a soberana Vitória Bartelli e a princesa Suelen Olzerk, que vieram convidar aqui para a 21ª Encontro das Tradições Italianas, que vão acontecer dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de maio, na Praça da Imigração Italiana, Nova Milano. Obrigado pela presença. E tem um presente, eu acho, para entregar, uma lembrança? Sim. Nós vamos suspender a sessão rapidamente para que elas façam a entrega e nós vamos fazer uma foto em seguida.
Retomando a sessão, em declaração de líder do Partido Liberal, da tribuna, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste, eu vou continuar mais ou menos no tema do vereador Wagner Petrini para falar um pouquinho da Lagoa do Parque Oásis, né? Porque a gente veio aqui, ainda em janeiro a gente fez uma indicação pedindo, então, a nossa primeira indicação, que é a número 6 de 2025 nessa casa, é sobre a revitalização da Lagoa do Parque Oásis. Um lugar que a gente falou diversas vezes, inclusive nessa tribuna, que está, sim, abandonado. Após essa indicação, a gente ainda sem respostas, procurou, então, o Ministério Público, através da doutora Janaína, né, a promotora, eu, vereador Capitão Ramon e vereador Iago, que também se solidarizaram, né, na nossa preocupação, e fomos até a promotora para dizer exatamente aquilo que a gente não estava conseguindo conversar com o governo. Nenhuma secretaria se dava como responsável sobre aquele local. Então, os moradores nos procuraram diversas vezes, fomos marcados em diversos vídeos e achamos, né, naquele momento, que era a melhor maneira de pressionar o poder público através dessa denúncia no Ministério Público, que aconteceu dia 17 de março de 2025. Como vocês podem ver, pode passar na TV Câmara aí, a nossa visita à promotora, eu, vereador Capitão Ramon e o vereador Iago, então, falando do problema da Lagoa do Parque Oásis. A partir daí, algumas soluções estão sendo buscadas. E aqui eu quero dizer que eu acredito, sim, que foi através da nossa denúncia, através da nossa fiscalização na Lagoa, através da nossa indicação, que as coisas começaram a sair do papel. Numa visita na semana passada do Wagner Petrini com o secretário Boniatti lá na Lagoa do Parque, lá do Desvio Risso, já foi falado na Lagoa do Parque Oásis, e a partir dali, a gente, graças a Deus, teve uma visita, né, que foi até noticiada nos meios de comunicação, que vai estar no de hoje, que está no Pioneiro. Lagoa do Parque Oásis terá limpeza. Isso é o que a Prefeitura está garantindo até o final do mês de maio. Então, encontraram, vereador Capitão Ramon, quais são as secretarias responsáveis. Porque ontem na segunda-feira, estavam lá o secretário Boniatti do Meio Ambiente e também o secretário Weber da Gestão Urbana, lá vistoriando a Lagoa e verificando a questão do mau cheiro, a questão dos peixes mortos, verificando que lá não tem lixeiras, verificando diversas coisas que precisam acontecer e estão se comprometendo através desse release que foi mandado pela Prefeitura à imprensa, dizendo que essa limpeza acontecerá até o final do mês de maio. Então, a gente está aqui não só para cobrar, né, mas também para isso, para que as coisas aconteçam. Então, encaminhamos, a partir de não termos resposta na indicação, protocolamos no Ministério Público e agora os secretários foram fazer a visita lá na Lagoa e se comprometeram, né, em todas as reportagens, no Leuvé, no Serra em Pauta, segundo o Pioneiro, é que até o final do mês será revitalizada aquela área. Seu à parte, vereadora Estela. Muito obrigado, vereadora Daiane. Eu fico muito feliz em ouvir que por parte de vocês a gente teve maiores encaminhamentos, porque a gente ficou ano passado, praticamente do início do ano ao final do ano, fazendo indicações, cobranças em relação à Lagoa do Parque Oásis. Um morador ali próximo se colocou à disposição para buscar parcerias com os comércios locais, para que a gente tivesse banco, para que a gente tivesse um parquinho, para que aquele local pudesse ser de fato utilizado pela sociedade, pelos moradores da localidade, porque atualmente não é.
Atualmente é só um local que está ali, mas que não é aproveitado e poderia, pela sua beleza, pelo seu entorno. Então, é fundamental que a gente veja que essa questão está avançando. Então, parabéns, vereadora Daiane, pela atuação. Me sinto muito bem representada por ter trazido essa pauta desde o ano passado. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. E é isso mesmo. A gente fez a indicação quando a gente chegou aqui, mas a gente já sabia das discussões, porque a Lagoa não ficou assim de uma hora para outra. Então, o ano passado, eu visitei o morador ali na frente, o seu Antônio. Eu visitei alguns outros moradores que estavam tentando fazer a limpeza. Durante a campanha eleitoral, a gente ficou muito feliz porque chegou algumas máquinas lá e trabalharam durante uma manhã, porém não foi um trabalho continuado. Então, a gente, quando chegou aqui nessa Câmara, né, tomou como atitude, primeiramente, fazer a indicação, mas também cobrar uma maior celeridade para essas coisas realmente acontecerem. E aquilo que o vereador Frisso falou é muito importante. Não adianta a Secretaria de Gestão Urbana fazer um esforço com a Secretaria do Meio Ambiente e outras secretarias ir lá fazer essa revitalização e não fazer as devidas manutenções no decorrer do processo, inclusive buscar parcerias com os moradores e com os empresários da região, que são muito solícitos em auxiliar, porque ali a gente tem um problema, que não tem nenhuma lixeira. Então, como é que a gente fala para as pessoas? Não jogue o lixo no chão. Até os secretários falam, tem muito lixo, tem bituca de cigarro, tem isso, tem aquilo. Mas como é que a gente ensina a população, né, a não jogar o lixo se não tem uma lixeira quando o pessoal está por ali? Então, essas lixeiras têm que estarem lá, também os bancos serem revitalizados e buscar, sim, uma parceria através dos moradores e dos comerciantes. Sou parceira para auxiliar, junto daqui a pouco com as AMOBs da região, que ali a gente tem o Milênio, a gente tem o Parque Oásis, o Jardim Embaixador, então diversos bairros ali ao redor para manter o cuidado com a nossa lagoa, com a revitalização acontecendo. A gente tem que buscar parcerias para que isso continue. Seu à parte, vereador Capitão Ramon. Parabéns, vereadora Daiane Mello, por ter proposto a nossa ida até o Ministério Público. Eu acredito que a prefeitura ela iria fazer, né? Se a gente não tivesse ido, com certeza. E naquele momento, com todo respeito à religião católica, naquele momento eu intitulei que a lagoa do Parque Oásis parecia o Vaticano da cidade de Caxias do Sul, que não tinha dono. Então, eu acredito que em época de conclave, agora encontramos um dono, foi eleito o novo Papa da Lagoa do Parque Oásis, que é a Secretaria de Gestão Urbana e a SEMA. Muito obrigado. É isso aí. Eu disse, quando eu vi a foto dos secretários, fiquei muito feliz, porque eu disse, pelo menos a gente conseguiu demonstrar que precisava um olhar realmente da prefeitura para aquele local. Então, quero parabenizar as atitudes, né? Elas tiveram que vir através da denúncia do MP, pode ser que sim, através das nossas indicações, mas nós vamos estar cobrando, né, final de maio, que a revitalização, né, tenha acontecido mesmo a contento da população, e sou parceira, como eu disse, para a gente buscar a parceria tanto com os moradores, empresários e AMOBs para tornar aquele espaço mais bem cuidado pela própria população, porque daí tem os olhos da população dia e noite, né? Então eu queria fazer essa fala sobre a Lagoa do Parque Oásis, porque eu acredito que é um ponto muito importante de lazer para as comunidades ali próximas. Também quero agradecer à Secretaria de Gestão Urbana hoje, que ontem esteve no bairro Fátima, realizando algumas podas solicitadas há um bom tempo atrás, mas eles estiveram ontem lá. Agradecer ao Newton, que atendeu as nossas indicações lá, através do secretário de Gestão Urbana, o Weber, que realizou, então, algumas podas, mas principalmente pelo início da revitalização da praça central do bairro Fátima, que também estava bem desdeixada, também não tem lixeiras, e eles começaram, então, com o corte das árvores. Ontem tiraram as raízes, nos próximos dias vão organizar a parte das calçadas e as pinturas e a nova colocação de cercas naquele espaço. Então, agradecer à Secretaria de Gestão Urbana, na qual fizemos também uma indicação através do nosso mandato
para que fosse realizada a revitalização da Praça Central do bairro Fátima, bem como algumas podas em diversas ruas. E ontem a Secretaria esteve lá num esforço com máquinas, com maquinário e com servidores para fazer, então, tanto a poda em muitas árvores e também a questão do início da revitalização da praça, que é tão importante para não só para o bairro Fátima, mas para toda a região Fátima de Caxias do Sul. Muito obrigado, era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Encerrado o grande expediente, passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, prejudicado, vereador Juliano Valim, prejudicado, vereador Capitão Ramon. Agradeço a mão, presidente. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Agradece e abre mão. Vereador Pedro Rodrigues. Vereador Eloy Frisso, prejudicado. Vereador Lucas Carenhato agradece e abre mão. Vereadora Sandro Boneto, prejudicado. Vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael Bueno, da tribuna. Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, e eu chamo a atenção a quem está nos acompanhando também, e tenho certeza que o nosso prefeito, o gabinete do prefeito também está nos acompanhando, né, neste momento. Ontem estive conversando com o chefe de gabinete do prefeito, Dornelles, e também a secretária adjunta, a Cristina Calcanhoto, da Cultura, né? E eu quero agradecer o Dornelles, porque imediatamente, assim que eu acionei ele, no início da tarde, ele nos recebeu, né, às 3 horas da tarde, juntamente com o jurídico do Hospital Pompeia. E eu volto a falar do tema da saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente fala no bem-estar da população, não é somente o atendimento lá na ponta do profissional, mas a estrutura está em boas condições. O Hospital Pompeia tem mais de 110 anos de existência, no mesmo lugar, no mesmo prédio, e principalmente o mesmo telhado. O telhado do Hospital Pompeia tem mais de 110 anos. Pois bem, fui procurado pela superintendente do Hospital Pompeia, a Lara, para que eu pudesse, então, buscar recursos para a troca, a substituição do telhado que está em situação vulnerável, né? A questão também das madeiras que fazem o alicerce para o telhado, que o telhado é de barro ainda, para que pudesse, então, fazer a substituição das telhas e, posteriormente, a colocação, né, de algo moderno e eficiente, que não gere calor também para o andar abaixo do prédio, que é o setor 300, quem sabe, né, a estrutura do hospital, o setor 300, ele atende única e exclusivamente os pacientes SUS, e muitas vezes são várias pessoas que ficam dentro do mesmo quarto, né, e ela, então, pensando no bem-estar da população, né, colocar uma telha que seja sustentável, que não gere calor, que seja algo durável, né, então fez um orçamento. E esta telha, além de ser colocado, ser moderna, ela já prevê a colocação das placas solares. Por que, colegas vereadores e comunidade? Essas placas solares hoje, né, elas evitarão custos na conta de energia, que poderão ser reinvestidos na própria instituição e melhorar o atendimento SUS. Pois bem, fizeram o processo como manda, fizeram uma tomada de preço, a obra em torno de R$ 1,5 milhão. O que aconteceu, vereador Lucas Carenhato? A Rafael me consegue esse valor? Eu disse, bom, vamos conversar com os nossos deputados. A primeira deputada que eu falei, a Denise Pessoa, ela garantiu R$ 1,5 milhão para a colocação no novo telhado do Hospital Pompeia. Nós estivemos lá no hospital, conhecemos, né, a fragilidade realmente do telhado, e essa emenda já está na prefeitura. E eles já estão com todo o processo correndo o prazo para a execução da obra. O secretário Adriano Bressan fez todo o levantamento e está aprovado na Secretaria do Urbanismo. Eu agradeço a todos os técnicos, em nome do secretário, por ter agilizado todo esse processo.
Pois bem, foi para a Secretaria da Cultura. E uma servidora técnica deu um parecer que não poderia ser essas telhas modernas, telhas pré-pintadas, que são uniformes, sem falhas, com aderência controlada, a durabilidade alta, com resistência aos raios ultravioletas e à corrosão, uma eficiência produtiva e de controle, a manutenção reduzida com menor necessidade de repintura, a sustentabilidade menor emissão de energia e mais eficiência da tinta. Pois bem, o que essa técnica servidora do município, e ela está no direito dela de fazer o parecer, enquanto servidora, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que é técnico e o que é a realidade. Ela disse, não, esse telhado não pode ser desse padrão, cor cinza padrão CSN, que é o padrão de todos, que são as telhas pré-pintadas, aquelas, né? Vocês vão ter que pintar de marrom todas as telhas, porque senão vai descaracterizar a estrutura do prédio. Gente, eu chamo a atenção aqui da comunidade de Caxias, se isso acontecer, além de nós perder R$1,5 milhão de reais, porque está correndo prazo, nós vamos colocar uma estrutura de um telhado no Hospital Pompeia, que tem mais de 110 anos, com tinta marrom, e depois, em cima da tinta marrom, vão as placas solares, que vai tampar o marrom. E não tem como fazer isso, gente. Porque o marrom superaquece e vai aquecer os leitos de 300. E não tem viabilidade financeira, né, para que isso ocorra e não vai descaracterizar nada. Então, presidente, para concluir, eu faço esse primeiro chamamento, fiz a conversa ontem com o secretário Dornelles, com a adjunta da Cultura, faço esse chamamento ao prefeito, porque uma coisa é técnica, outra coisa é o bom senso e política. Porque senão Caxias não vai para frente. O Hospital Pompeia tem de 48 municípios SUS, garantimos o dinheiro e nós vamos perder o recurso por causa de um telhado que não é marrom. Parece que as pessoas vão andar de drone por aí para olhar se o telhado é ou não é marrom. Então, é por isso que muitas vezes prédios históricos de Caxias é colocado fogo, é destruído misteriosamente. E eu falo isso enquanto historiador. Nós temos que ter o bom senso, e principalmente na questão da saúde. Essa é a minha primeira fala, vereador. Obrigado. Obrigado. Eu informo que a vereadora Rose estava em representação dessa casa na CAF. E também quero agradecer aqui, nós temos uma visita especial no plenário, que é o Luca, no colo do vereador Bortola. Ele está nos visitando junto com a mãe, que está passando nos gabinetes. Parabenizar o vereador Bortola por ter ser protagonista nessa campanha de arrecadação. O Lucas tem uma síndrome rara e uma possibilidade de tratamento num país da Ásia. Está sendo feita uma vaquinha, já arrecadou mais de R$130 mil. E hoje nós estamos recebendo aqui a possibilidade da aquisição de um vale pizza, né? Uma pizza solidária, em que 50% dessa arrecadação vai... 50% da arrecadação vai para... Querido... vai para essa vaquinha. Então, a gente agradece. Parabéns, vereador Bortola. E todos que quiserem aí contribuir, entrem em contato com o vereador Bortola, que está sendo o padrinho, né? Junto com todos nós também, que estamos tentando auxiliar. E certamente o Lucas vai fazer esse tratamento, quase meu xará, e vai ver esse mundão aí logo mais. Segue em pequeno expediente, vereadora Daiane Mello. Agradece e abre mão. Vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, somente uma questão que considero importante abordar, até amanhã vou abordar de forma mais aprofundada esse tema. Primeiramente, dizer que é importante, né, que a gente se una em relação a essa campanha que está sendo realizada pelo Luca. Acredito que é uma causa justíssima, obviamente, né, que a gente possa fazer com que ele tenha uma vida melhor, então, a partir do seu tratamento. Então, todos somos parceiros e parceiras, sem dúvidas alguma, estaremos divulgando para que consigamos alcançar o objetivo. O outro elemento que eu queria apresentar é sobre a paralisação que foi realizada pelas profissionais, né, pelas professoras da educação infantil e toda a equipe, todas as profissionais da área, na segunda-feira na nossa cidade.
Aqui nessa casa a gente não debateu, não discutiu de forma mais aprofundada ainda sobre o tema, porque tiveram outras questões que foram importantes também. Mas acho que é importante dizer que a categoria vai estar realizando amanhã uma assembleia para poder discutir os próximos passos a partir do retorno do Executivo. E aí eu queria trazer algumas reflexões aqui para os nobres colegas e também a atenção do Executivo em relação a esse tema. Vereador Edson, o senhor que é presidente da Comissão de Educação, já foi secretário também da nossa cidade. Eu estive presente nas mobilizações realizadas pela categoria na segunda e me chamou a atenção que eu cheguei lá na frente da Secretaria da Educação, bem quando o pessoal do sindicato, as gurias do sindicato, subiram dialogar com a secretária de Educação. E as meninas do sindicato, elas estavam um pouco incomodadas porque a secretária o retorno da secretária para elas em relação à mobilização que foi feita era que a secretária não entendia exatamente o que elas estavam manifestando, porque não via sentido e não era exatamente assim. E eu entendo que há uma divergência de perspectiva, diferentes opiniões sobre o tema, a gente sabe que é complexo porque precisa de mais investimento, que o município tem as suas dificuldades, Caxias é grande, então que não consegue atender a tudo, mas obviamente os trabalhadores e as trabalhadoras vão ter suas reivindicações que são justas. E quando uma secretária fala que não compreende o movimento, fica muito difícil fazer o diálogo, porque daí o diálogo ele vai partir da onde? Se o Executivo, nesse caso representado por ela, está desconsiderando todas as pautas apresentadas pela categoria, que uma delas foi a questão do reajuste do salário, que a reivindicação é para que seja maior. O reajuste foi um pouco mais de 5%, a categoria está pedindo 12%, e também o debate sobre as condições de trabalho das profissionais da educação infantil. Eu tenho visitado algumas escolas de educação infantil e fico assustada quando eu chego e vejo uma professora cuidando de 10 bebês. 2 turmas, contabilizando quase 30 crianças na mesma sala. Se acontece alguma coisa com aquela criança, a responsável é a profissional da educação. Mas eu cheguei numa escola semana passada e vi a professora trocando uma neném enquanto o outro estava chorando, enquanto o outro estava... E ela não tinha como olhar para todas aquelas crianças, porque ela estava tentando atender o que era mais urgente. Então, as profissionais, eu ouvi na segunda, tinha 800 trabalhadoras lá. 800. Se a categoria aderiu à manifestação, é porque, de fato, há alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. E a gente precisa olhar para as condições de trabalho dessas profissionais que estão adoecendo, que vão lá para cuidar da criança, que é a base, a educação infantil ela é a base da nossa sociedade, é a base da educação. E essas profissionais estão adoecendo porque não têm condições de trabalho dignas. E aí, recebi a notícia ontem de trabalhadoras da escola Alaide Monteiro, que a luz foi cortada por falta de pagamento. As crianças foram para a escola, as famílias que ficaram um pouco incomodadas porque não puderam levar seus filhos na segunda, mas chegaram lá na terça sem luz. Isso é inacreditável. Então, é uma pauta que eu quero trazer sim com mais força. Estarei acompanhando os movimentos da categoria. Acho que é justíssimo o que eles têm apresentado. Defendo sim que tem escola de educação infantil para todas as crianças, mas com quais condições? E aí eu queria chamar a atenção para uma questão. Nosso município está propondo as PPPs da educação infantil. 32 novas escolas estão para ser construídas. Mas o que eu ouvi lá na segunda, vão ser construídas da mesma forma como está hoje, que demora meses para trocar uma lâmpada, para fazer uma coisa básica na infraestrutura, que coisas básicas que antes as professoras tinham atendidas de forma instantânea, agora levam meses para ser atendidas pela entidade que cuida da concessão, a entidade responsável, ou pela própria Secretaria da Educação. Então, não adianta de nada nós construirmos mais escolas para serem depósitos de criança, que é hoje o que está acontecendo na nossa cidade. Então, vou trazer esses temas com mais atenção, mas deixo aqui o alerta para o Executivo, porque as trabalhadoras estão falando em greve e aí elas estão avisando, depois não adianta a gente reclamar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Marques. Vereador Cristiano Becker. Agradece a abrir mão. Vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, um pouquinho também ao encontro do que a vereadora Andressa comentou, nós temos ligações com muitas
muitas educadoras, professoras da rede, principalmente da gestão compartilhada das escolas de educação infantil do nosso município. E ontem, na verdade, na segunda-feira, hoje já é quarta, muitas entraram em contato conosco e a principal reivindicação, vereadora Andressa, é a escuta. Porque o que acontece? O vereador Cláudio não está aqui, ele faz muitos acordos com relação aos encontros sindicais e ele sabe que tudo é uma construção que tem que se fazer. Quando, em setembro, estivemos na Secretaria de Educação, a primeira coisa que fizemos foi, inclusive, ter chamado o Senalba. Chamamos todos os atores que fazem a educação de Caxias do Sul e uma das entidades foi o Senalba. E ali, na época, em 2023, 2024, começamos uma construção que tinha um documento, um aditivo, em 2024, e ele foi assinado em maio com a época secretária Flávia. Mas quando nós trouxemos a notícia do que tínhamos conseguido, por exemplo, o adicional de insalubridade para a cozinheira, 2 atestados por ano para os pais retirarem o parecer pedagógico nas escolas dos filhos, vale combustível em substituição ao vale transporte para que assim desejar, o quinquênio. À época, o presidente do Senalba se emocionou, porque era uma luta de muito tempo que vinha vindo. Então, assim, algumas coisas, principalmente com relação também ao percentual, porque a gente tem um limitador, não é o secretário da Educação que dá, o limitador é através do orçamento do município, que vem, inclusive, dito pelo secretário de Receita e Gestão e Finanças. Receita e Finanças. Então, penso que neste momento, se possível, vereador o que tem que se criar é assim, essa aproximação, essa conversação, porque o que eu senti ontem, primeiro que, assim, quando a Vossa Excelência fala, tem muitas coisas que têm que ser arrumadas. Eu lembro, vereador Friso, que no encontro de contas que tivemos à época, em 2023, do recurso que é designado às gestões compartilhadas, que à época era Educaxias, Ludegrim e EJA, Jardelino Ramos. Sobrava um recurso e ali nós conseguimos, através de uma autorização, que 500 mil para cada instituição fosse utilizado para fazer a manutenção. Ou seja, isso foi sendo feito uma construção coletiva, inclusive com a gestão. Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de gestão compartilhada, principalmente, nós temos que envolver todos os entes, que são as gestões compartilhadas, a Secretaria da Educação e o próprio sindicato. Nós temos que conversar, temos que sentar. E eu, inclusive, desde que fiquei sabendo que haveria essa paralisação, nós também estamos tentando construir e conversar, não só como presidente da Comissão de Educação, mas como vereador. E por que eu não fui nessa movimentação? Eu não vou subestimar a inteligência de ninguém, eu sou da base. Eu fui secretário da Educação. Né? Então, nesse sentido, a gente tenta construir para que as pessoas se aproximem e dizer, aqui está legal. E chegar num consenso. Gostaria de estar lá, óbvio, mas aí me parecia um pouco de minha parte hipocrisia eu estar lá falando alguma coisa. Uma parte, né? vereador. Então, é o que estou tentando trazer aqui junto com todos os nobres pares, porque estamos atentos a essa movimentação, a essa manifestação, e sempre coloquei o meu telefone pessoal, enquanto secretário também, e como vereador e presidente da comissão também. Quem quiser conversar conosco, e muitos entraram em contato, falei com muitas educadoras que falaram comigo, eu disse, olha, penso que é dessa forma que nós temos que agir. A Comissão de Educação ela está aqui para aproximar as pessoas e tentar arrumar algo que seja de comum acordo, que seja viável. Na verdade, elas estão dizendo, isso aqui não está legal. E a grande fala de todas as meninas, principalmente as meninas que entraram em contato comigo, elas disseram, Edson, nós gostamos do que fazemos. E o serviço que elas prestam é de excelência. Nós queremos ser escutados. Por isso que a gente tem que saber como é que se faz uma construção para se chegar ali num acordo coletivo, sindical, e tentar, dos itens, que se chegue num termo em que seja, bom, esse ano nós conseguimos. Né? Vereador Ramon, sua parte. Vereador Edson da Rosa, o senhor falou num tema que um pouco me deixa preocupado, que a Codeca paga R$30 de vale combustível, certo? Por dia para cada funcionário. Com o projeto do bilhete único que a gente protocolou
para o executivo, esse valor ele cairia para R$ 11. Então, aí a gente vê onde está indo essas pessoas que poderiam estar andando de transporte público e hoje estão andando de veículo na nossa cidade. Obrigado. Não, o senhor misturou um pouquinho os assuntos, mas tudo bem. Olha só, e na questão da utilização do vale transporte, a utilização do vale transporte é de acordo com o regramento. Existe um regramento para que seja utilizado. Por exemplo, a pessoa tem que ter a CNH, né? Tem que ter a CNH. Está dizendo é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É importante que se diga. Então, na construção, quando tu apresenta as propostas e quando tu traz uma solução, e na época fazíamos isso, eu tenho certeza que a secretária vai também tentar se empenhar nesse sentido, é que se faça o legal e que se aproximem as partes. Espero que consigam conversar, né? Eu não sei, vereadora, ela recebeu uma comissão? Então esse é um movimento de aproximação, que isso é de fundamental importância. Era isso, senhor. Obrigado. Para concluir, obrigado, vereador Edson da Rosa, vereador Sandro Fantinel prejudicado, encerrado o pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Bom dia a todos e todas. Encerrada a sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no Legislativo Caxiense, a gente passa ao espaço das entrevistas com os vereadores e vereadoras que utilizaram o grande expediente. Ao meu lado, o vereador Ed Eloy Frisso, do PSB. Vereador, o senhor falou de um tema que é recorrente aqui na casa, que é a questão da saúde, a importância dos investimentos, também da modernização, né, do atendimento que pode ter por parte da comunidade, a questão também das mais de 1.200 pessoas faltantes, né? Até num vídeo que foi divulgado pelo prefeito Adilode Domênico, que causou um pouco de polêmica, nos fala sobre essa questão da saúde e também dos assuntos que o senhor explanou. Bom dia, vereador. Bom dia. Esse assunto, de fato, é recorrente, né? A questão da saúde tem que ser recorrente e a Câmara Municipal tem que se preocupar com esse assunto. Vejam que nós já estamos usando quase 30% do nosso orçamento, de em torno de 3 bilhões de reais, específicos para a área da saúde, quando a legislação diz que o município deveria investir, no mínimo, 15%. Então, esses recursos têm que ser muito bem aplicados. Então, quando o prefeito fala da sua preocupação, principalmente a partir do momento que houve essa questão da marcação de consultas por telefone, que esse instrumento tem que ser bem utilizado. A pessoa que vai lá pedir uma consulta, ela, no mínimo, tem que dizer o seguinte: não posso ir. Então, outra pessoa vai poder usar, porque isso é recurso público que tem que ser usado com responsabilidade. Eu também chamei a atenção do ponto de vista de que a Câmara joga um papel fundamental hoje, em razão das emendas parlamentares no Congresso Nacional, de puxar recursos para os nossos hospitais. Tu tem recursos federais do que vem para o SUS automaticamente, mas tu tem recursos extra-orçamentários, né, e das emendas que os deputados podem apresentar, em torno de 40%, obrigatoriamente tem que ser para a área da saúde. Então, os nossos hospitais precisam desses recursos, né? Os programas que a Secretaria encaminha também precisa desses recursos extra-orçamentários, né, que se incorporam ao orçamento do município. E esse problema da questão regional tem que ser uma coisa que tem que ser tratada a nível federal. Tem que haver uma obrigatoriedade de uma participação proporcional de todos os municípios, no sentido de usar esses recursos
para a saúde de forma regional. Caxias não pode sustentar 49 cidades. Então, essa questão tem que ser muito clara e eu acho que a Câmara está debatendo com responsabilidade. E eu disse que foi importante a criação da Secretaria Especial lá de acompanhamento dos processos em Brasília, ou o escritório de representação, porque a gente tem que aprender com os outros, né? Com os outros municípios que sabem fazer a coisa, vão lá disputar recursos. Então, a Câmara tem que estar lá, e o pedido do prefeito foi de ter na Câmara uma parceria do ponto de vista da gente buscar mais recursos para o nosso município. Era isso. Vereador, obrigado pela participação, bom trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, vereador Edio Eloy Frisso, vereador do PSB, que utilizou, então, o espaço do grande expediente. Vereadora Estela Balardim, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre um tema que é a questão das podas aqui em Caxias do Sul, alguma dificuldade que está tendo, inclusive, para a comunidade acessar esse serviço, né, da demora que tem para o atendimento, e um caso específico no bairro Santa Catarina, né, de 10 árvores saudáveis, aparentemente, que foram cortadas, e também da questão de um serviço, uma denúncia de um serviço irregular, né, provavelmente irregular, que foi realizado por servidores da Prefeitura de Caxias do Sul, mas principalmente essa questão da poda, né, vereadora, é uma longa espera, né, que muitas vezes as pessoas, a comunidade de Caxias do Sul tem que aguardar. Bom dia. Bom dia a todos e todas. É exatamente isso. É recorrente aqui nessa Câmara a gente abordar as dificuldades que nós, vereadores, enfrentamos para conseguir a realização de podas em locais que, de fato, está colocando em risco a população, podendo cair em cima de um carro, de uma pessoa, de uma casa, tendo contato direto com a fiação elétrica, podendo também causar um acidente grave. Mas aquelas árvores ali do Santa Catarina, em torno da empresa, elas estavam do lado oposto ao lado que ficava a fiação elétrica. Não tem nenhuma casa perto. A gente entende que as raízes das árvores já tinham levantado a calçada, mas a gente acha que poderia ser feito o reparo da calçada e não a retirada das árvores em um momento onde a gente fala tanto sobre a questão da importância da centralidade do debate do meio ambiente em todas as nossas discussões, da importância que a arborização tem em relação à questão do aquecimento global, em relação à questão do aumento de gases no efeito estufa. Então, é importante que a gente consiga ter cada vez mais acesso a um ambiente saudável, para que assim a gente tenha uma saúde saudável, uma saúde plena. O meio ambiente precisa também ser pleno. Por isso que é tão importante a gente cobrar, saber como é que vai ser feito a questão do reflorestamento, se essas árvores vão ser replantadas em algum outro local. E sem contar que, em relação às equipes da Prefeitura, o que a gente recebeu de retorno ali na sessão era que não eram. Porém, as roupas nos vídeos demonstram que era muito parecido. Então, a gente fica com essa dúvida, protocolamos o pedido de informação baseado na Lei de Informações. Esperamos receber a resposta o quanto antes. Vereadora, obrigado pela participação, bom trabalho. Muito obrigada, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado. Vereadora Estela Balardim, do Partido dos Trabalhadores, que também utilizou o espaço do grande expediente. A cobertura completa da sessão ordinária estão nas redes sociais do Legislativo Caxiense, Câmara Caxias, também no nosso site, câmaracaxias.rs.gov.br. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade.